Estive há cerca de 3 semanas em Banza Congo, onde pude e onde o Ponto de Encontro pôde falar com os mais velhos sobre aquilo que é a cultura Bakongo. Estive depois em Luanda com o Kota Makuta Nkondo, que deu uma aula, uma Quito, não é? Sobre a cultura Bakongo. Fui depois para o Ambo, onde estivemos ali na feira e todo mundo ouviu, a fazermos o programa Ponto de Encontro entre as 18 e as 20, numa parada ótima do Ambo. Mas quando esperávamos estar em Luanda para este programa, mais uma vez eu saio e venho para 5.000 km de distância a Lisboa. É verdade que nós somos assim. Esta é a primeira internacionalização de Ponto de Encontro e este Ponto de Encontro hoje traz-nos, no dia 28 de julho de 2019, a casa do mais velho Bonga. Eu estou aqui bem acompanhado para já com o proprietário, o mais velho que está desde os seus 23 anos fora de Angola. Ele veio para esta zona daqui da Europa em 1966. Eu não estou errado, porque já falei com ele várias vezes e às vezes que falamos publicamos esses dados. O mais velho veio para fazer participação no atletismo pelo Benfica. Ele veste a camisola vermelha ainda em 1966 e aqui está todo esse tempo. Vou dar boa tarde, boa noite ao Bonga, quando já são 18h04. Boa noite, Kota Bonga. Muito boa noite, tudo bem? Mais uma vez juntos. Ah, sim, com certeza. E aqui no ateliê. E aqui no ateliê, na parte de baixo do meu cubículo, do segundo cubículo, claro. Olha, temos uma promessa, um compromisso de um dia estarmos no primeiro cubículo, ainda não fomos lá. Ah, sim, vocês têm que lá ir, porque é o cubículo histórico, na verdade. E clandestino, ali onde ninguém podia lá ir quando estivéssemos aqui de passagem para outros lugares, outras paragens. E aquele cubículo tem muito significado porque está lá uma história da minha estadia aqui. Foi ótimo. E depois tudo quanto eu tenho lá, quer dizer, em quadros, em livros, em discos, em música, não é? Tudo isso. Foi ótimo ter resistido naquele lugar. Tem assim um sabor muito particular pelas visitas que lá teve e por tudo quanto a gente fez ali naquela casa maravilhosa, no Pendão. Kota Bonga, Luanda está a ouvir-nos, Luanda e o país e o mundo está a acompanhar todo este trabalho que estamos a fazer aqui em direto a partir de sua casa. É a primeira vez que faço um programa neste canal. Aliás, eu quando comecei a fazer o programa eu entendi avisar o Kota Bonga que havíamos ter um programa cultural que se chama Ponto de Encontro. É na MFM 91.7 e começa às 18, só termina às 20. Portanto, foi no dia 5 de janeiro que começamos este programa. Para já vai dizer boa noite a quem está a ouvir-nos e a ver-nos. Olha, boa noite Angola, boa noite a todos os angolanos e principalmente às famílias que têm o hábito de se reunir nos almoços de sábado, na verdade, de preferência no quintal, com as crianças a dançarem, a brincarem, com a sua forma imaginativa, mas os cotas presentes, na verdade, com os quitutes que aparecem, não é? Kota Bonga, como vê, está aqui, eu estou aqui e eu trouxe hoje duas pessoas para estarem com Bonga. Primeiro é o João Ricardo Rodrigues, que tem no seu prelo também aquilo que é o mais recente livro de Filomeno, neste caso, para o Bonga. E o Gensta, o jovem que vem de Luanda para fazer alguns encontros com jovens aqui em Portugal. Eles estão aqui comigo, mas deixa que eu vou primeiro aqui ao Ricardo, dar uma boa noite também. Ricardo, não é a primeira vez que você está neste programa, é a segunda. E como é que se sentiu em Luanda? Muito bem, muito acarinhado e foi uma experiência incrível, com muitos lançamentos. Estivemos juntos durante muitos eventos e foi um sucesso. Temos que repetir. A repetição é hoje. É hoje. Hoje é aqui uma conversa amena em casa do Kota Bonga. É um prazer estarmos aqui juntos e é um prazer estarmos juntos em Lisboa.
porque também é importante revelar esta outra Angola que acontece fora de Angola. Sim, senhor. Este é o Ricardo, que tem sob sua responsabilidade algumas obras de autores angolanos que vão saindo também aqui por Portugal. Eu faço parte dos autores desta editora. Aqui é a Perfil Criativo, sou dos poucos com esta sorte, porque eu estou tanto no Perfil Criativo quanto na Lende. A Lende é para Angola, mas Perfil Criativo é aqui para Portugal. Eu estou aqui com o Gangsta. Gangsta, bem disposto? Bem disposto, Couto Miguel, desde já agradeço imenso, né? Primeiro dizer que eu estou numa mesa de muita responsabilidade, né? Estou aqui lado a lado, isso é para mim um sonho realizado, estar diretamente com o Cota Bonga numa entrevista. Estou aqui com o Cota João também, que eu tenho o máximo respeito e um carinho muito profundo, mas o Cota Bonga, quando lançou a sua primeira obra discográfica em 1972, eu só nasci em 1977, 5 anos depois. Então já vejo o que é que existe aqui do ponto de vista da química. E outro fator que é extremamente importante é que o Cota Bonga é da zona onde partiu a minha origem. O meu embrião veio dali. Eu sou do Bengo, naturalmente. Então, sou dos Demos, quer dizer que Nelson de Lino Demo. O Cota Bonga é do Kipiri. E também é de Lino. E também é de Lino. Lino é meu pai e acaba por ser o meu avô agora. Nelson de Lino Demo e o Cota José Adelino. Adelino. Então aqui eu tenho... Barcelona de Carvalho. Carvalho, sim. Bonga Coenda. Apanha e base. Ah, é apanha e base? Sim. Ah, essa é boa, eu não sabia dessa. Apanha e base. Então, eu estive muito atento às intervenções do Cota Bonga, quer a nível da música, a nível das próprias entrevistas e da afirmação e conservação da nossa identidade cultural, que eu penso que é a base fundamental que vai, de alguma forma, um dia fortalecer a nação. A nação continua fragilizada porque os 43 anos de independência tiveram esse propósito no sentido de tentar apagar a cultura, que é para se elevar o pensamento do político ladrão, que também não é político, é uma máfia que governa o país há 43 anos, nem é um partido porque é uma facção criminosa, digo isso. O MPLA não é um partido, é uma facção, porque se fosse um partido, dentro da sua agenda de governação, teríamos um povo a beber uma água com quantidade, a comer um bom pão com queijo, e isso não acontece. Ao longo dos 43 anos, transformaram Angola num campo de concentração, onde quem ousa, de alguma forma, ter um ponto de vista pessoal, mas que também está plasmado na própria Constituição, é um alvo a bater, quer do ponto de vista da exclusão e quer do ponto de vista da eliminação física. Isso desde sempre foi o código de conduta e de cultura dessa gente que se reveste de política e que não é político, e que nem são governantes também. Boa noite, Gangsta. Boa noite, sim, Couto Miguel. Boa noite, Luanda e Angola. Boa noite, mundo. Eu sei que o pessoal está nos assistir por intermédio aqui das redes sociais, mas de alguma forma também por meio das ondas artesianas da rádio MFM. Aliás, eu também sou daquela casa 91.7 na Paz e no Amor. Ora, como vê, estamos todos aqui. E estou aqui também, tenho que dar uma boa noite ao meu colega, ao meu jovem amigo Costoleta. Ele que é um jovem ligado à música, começou com o Tony Amado, esteve também no grupo de culturistas em que estava o Sebem. Um abraço ao Sebem, que está com certeza a escutar também este programa. Não há Cota Bonga quem não escuta este programa, porque afinal de contas o que fazemos é trazer informação cultural que há muito quase foi esquecida. Nós estamos aqui neste ateliê para manter cada vez mais aceso este trabalho com a cultura, este compromisso com a cultura. O programa existe para esse objetivo. Eu com o Cota Bonga hoje vamos ter uma conversa diferente. Eu já tive várias conversas com o Cota Bonga, duas sobretudo gravadas pelas redes sociais. Esta é a primeira que é emitida aqui de sua casa, do seu ateliê para Luanda e o mundo. E vamos ter um outro tipo de diálogo. Vocês vão perceber o que é que vamos falar. Mas antes eu ia perguntar aqui ao João Ricardo. João, fala à vontade, fica à vontade, né? Não se sinta pressionado nem oprimido. Está a falar muito desavontade e tal. Está à vontade. Você está a ser visto no mundo, né? Por isso, fica à vontade, fica à vontade. Estás bonito para começar, né? Muito obrigado. Esta camisa africana. Sabia que vinha aqui para o Bonga, tinha que trazer uma camisa africana. Obviamente. Temos que vir com a melhor roupa.
isso é imprescindível. Porque, olha, o Cota Bonga, sempre que estou aqui, está a riar. Ele faz parte daquela fauna de bangões da época, que se não calçavam mocaçãs, né? Tinham as calças ali bem vincadas, né? Ele faz parte. A minha mãe falava muito dos calcinhas. Mas é pejorativo. É pejorativo. É pejorativo, isso aí. É pejorativo. Era no É sentido. pejorativo, é mau, é mau. Aquela Não. coisa dos calcinhas, né? O calcinha, que era aquele que não fazia nenhum, que era o vaidoso, simplesmente, não é verdade? Era um molengão, era o que não produzia nada, e etc, etc, não é verdade? Sim. Nós deixamos de usar essas terminologias um pouco discriminatórias, não é verdade? Porque nós somos da banca Fukula. Da Banda Fukula. Olha, mas é para dizer que é uma coisa que eu dei conta na base desse termo calcinhas, era que o colono naquela época tinha inveja de vocês. Vocês vestiam, arriavam mesmo. É só para ver que o Luís Visconde, né, ficou a história até hoje como sendo um grande bangão. Logo, o calcinha é pejorativo, mas acabou sendo um título de quem frequentava ali a fauna do pessoal de Luanda, não é? Vinda do colono era pejorativo. Aliás, tudo o que vinha do colono era pejorativo, não é verdade? Sim. O molengão, o buçal, o iletrado, quer dizer, o preguiçoso, não sei o quê. Quer dizer, muitas dessas frases, enfim, que foram ditas, né? Por exemplo, aquela de sou filho de boas famílias. Quer dizer, não, filho de boas famílias, a família, pronto, a família existe, a família é igual. E depois aquela coisa do cabrito, o mestiço, o mulato, não sei o quê, tudo isso também, de que nos serviu? Nós somos da raça humana, na verdade. Pois. E ninguém é superior ao outro. E outra coisa também é da cultura. Sim. Da cultura que não nos inculcaram como devia ser. Cultura que vem dos nossos ancestrais, que foram homens sábios, na verdade, inteligentes, intervenientes, com muita sabedoria, que retrataram tudo o que dizia respeito à personalidade do africano de Angola. E eu, quer dizer, como sou cota, tenho o conhecimento de muitas coisas que aconteceram, mesmo no mato. O mato, eu era considerado do mato, por exemplo. Quando estivesse em Luanda, chamava, esse é matoense. Quer dizer, mas não era bem o matoense, era alguém que tinha vivido num determinado local com uma força tremenda, com a família, e vamos lá nos detalhes. Vocês naturalmente lembram-se de ter ouvido falar do sambo. Sim. O sambo ervanário, mas não é o sambo filho, é o sambo pai, que tinha uma grande fanfarra, uma banda de música, não é verdade, que executava temas lindos, nomeadamente aquele Saudades Terra do Enclave, que foram berço dos namorados e não sei quanto. Vinham lá de Cabinda, Lândana, e desciam aquilo tudo até chegar o Cachito, não é verdade, onde executavam grandes musiquetas, como se dizia na altura. Mas esse fazia parte daqueles mais velhos. E depois falar da ervanária, que ele também tinha. O sambo era um grande homem dos produtos que nós, enfim, fazia com que nós não tínhamos necessidade nenhuma de ir aos hospitais, às urgências dos hospitais para nos curarem, porque aquelas plantas, os ungüentos e todas aquelas folhas, na verdade, que a indústria farmacêutica reprovou. E se vendia, isso estava muito divulgado. Eu, aliás, até fiquei chateado com os meus primos, um deles até é médico e foi ministro da saúde. Sambo. Então, Mas o Cotabonga já avançou. É mesmo isso que eu queria conversar com o Cotabonga, porque uma vez apanhei aqui uma aula de milongos. E eu disse uma vez, qualquer dia tenho que conversar com o Cotabonga acerca disso. Não avançou, mas eu ia recuar um pouco. Dos nossos livros, porque é a grande referência. E tal como foi, durante a apresentação isto foi falado, foi muito interessante porque foi um jovem que na academia vai estudar a obra do Bonga, quando o Bonga não era aceite pelo Estado. Na época, não é? Naquela época, estamos a falar, eu penso que o trabalho foi feito em 2014. Sim. E, portanto, não era politicamente correto esse exercício
e é muito interessante. Eu queria também dizer que é importante resgatar estes autores, os que estão vivos, felizmente ainda estão vivos, os que não estão. Tu fizeste um exercício com o Visconde, Sim. que também é muito importante resgatar essa memória. Sim. E dentro dos nossos projetos nós estamos a trabalhar já a uma outra dimensão, que é tentar juntar a música e a literatura, porque é preciso promover a literatura no país, porque uma das deficiências é a capacidade das pessoas gostarem de ler e aumentarmos o maior número de pessoas que leem habitualmente, e há projetos que estamos a tentar desenvolver no sentido de misturar estas duas linguagens e apresentar ideias e trabalhos originais. E, portanto, isto vem no seguimento deste projeto onde o Bonga foi realmente o ponto central do livro, mas que tenho a certeza que vamos ter outros livros sobre o Bonga. Há um autor da Guiné que está aí em calha para nós brevemente lançarmos, e eventualmente outros trabalhos. É verdade, eu também gostaria muito de escrever sobre o Bonga. Mas ainda é muito cedo, é muito cedo escrever sobre o Bonga. E quem sou eu para escrever sobre o Bonga quando figuras actas estão a fazer esse trabalho? Conta Bonga, é a milongada que eu quero, os milongos. Olha, nós temos um país fértil em biologia. Temos um país fértil em flora. Temos um país com uma dimensão de 125 milhões de hectares. 60 milhões de hectares de floresta. Quer dizer que os milongos estão misturados nessas florestas. E temos 35 milhões de hectares de terras aráveis. E temos muitos estrangeiros que vêm buscar esses milongos para manufaturar, porém, portanto, nas farmácias, a indústria farmacêutica, de resto, serve-se desses produtos originais para depois nos venderem como medicamentos, comprimidos, injeções, ampolas, etc, etc. Mais caro, é claro. Sim, mas isso nós é que deixamos isso acontecer quando até... Nós deixamos acontecer muitas coisas. Vocês antigamente como é que curavam, por exemplo, algum problema na barriga? O parto era em casa. O bucho virado era em casa. Com a velha Guinhas. A giba, que o bócio era tratado em Angola, na verdade. Todos aqueles brututos, chá de Marcela, etc. A gente usou tudo isso. E depois são os enguantes que faziam parte das atividades nossas, na verdade, pertenciam àquele grande povo. Eu fui parido em casa. Mas antigamente não havia parto? Não é que não havia. As condições de casa eram fundamentais. Tinham qualidade, as cotas sabiam daquilo, não é verdade? Sim. E nunca houve assim grandes problemas. Meus irmãos todos foi em casa, não foi na maternidade. Aliás, até havia umas certas vezes que tinham medo da maternidade. Vai ali na maternidade, vão lhe fazer o quê? Vai nascer mesmo bem. E em casa, se tínhamos o exemplo da casa onde todos nós nascemos, na verdade, não havia que duvidar, porque as velhas tinham conhecimentos. Não, nós não denegrimos nós próprios. Quando temos conhecimentos, a gente faz. E foi o que aconteceu. E isso e outras coisas de muito grande valor, enfim, foram executadas em casa. Antigamente o que havia era brututo e tal. Chá de Marcela. E depois tudo o resto, o gengibre, a cola, não é verdade? Sim. E aquelas bebidas saudáveis, aqui sangue, não é verdade? Isso tudo era formidável, havia sempre. E era também para curar um pouco os nossos problemas na mala. Mala diziam, quer dizer, mala é o divumo, né? Agora, pois. Então isso para dizer o quê? Eu com o Conta Bonga, uma vez eu estive a conversar com o Conta Bonga e eu percebi-me que o Conta Bonga diz que pessoas há que não estão a falar dos remédios que existem na nossa terra. Quando existisse a giba, como é que era? E a giba era tratada. Havia uma planta que era preparada, na verdade, com devida antecedência. Havia um ritual que era feito, havia uns exercícios que acompanhavam tudo isso, e a giba era tratada. Isso é científico, se nós não tivermos complexos. Mas, infelizmente, os assimilados, que são as piores pessoas que nós temos em África, e os intelectuais,
que são os repetidores das coisas da Europa e da América e do Brasil, se quisermos, enfim, mas digo dos outros, da cultura dos outros, nós perdemos um bocadinho o fio da meada, como se costuma dizer. Então, se temos essa da giba que foi tratada, eu mesmo fui tratado em casa quando tive uma deslocação do joelho. Comecei por ser tratado em casa, mas era mais perigoso, fui para a Maria Pia, mas isso já é outra história. Mas estou a falar de uma planta que eu mastiguei, e aquela planta era venenosa, e fui tratado em casa. Deram-me água quente, deram-me não sei quantos, e depois deram-me umas folhas também para mascar, para eliminar aquele veneno, né? Mas não engoli, felizmente para mim, mas quer dizer, podia tornar a boca inflamada e não sei o quê. E foi a minha tia Luísa. Uma coisa que é de sublinhar aqui é que todas aquelas cotas e aqueles cotas, infelizmente alguns chamados de feiticeiros, Chamados de feiticeiros, mas não sabiam. Como é que o angolano não sabe fazer a diferença de quem é o feiticeiro e quem é o curandeiro? É verdade. E isso é complicado, porque estavam simplesmente a viver da cultura do outro. E quando estamos, quer dizer, fechados na cultura do outro, a gente não pode sequer ter um relacionamento, quer dizer, normal com o povo da origem, não é verdade? Por isso é que se discriminava os moçequeiros, que era a esmagadora maioria dos angolanos. Sim, senhor. Que viviam em Luanda, viviam no Moçeque, que era o ponto de resistência, que onde se fazia quase tudo. É uma fonte que nós hoje perdemos, efetivamente, mas que eu recordo com muita saudade. Nós tínhamos o jornal semanal, que era a Tribuna dos Moçeques, de Teófilo José da Costa, e quando escrevia, não fazia publicidade daquele, porque aquele joga melhor que aquele vai... Não. Ele retratava as famílias e toda a sua ética de vivência de uns com os outros. Quer dizer, nós tínhamos um homem que escrevia tudo isso. Joca Luandense. Então, É melhor, hein? Eu também estou informado. Ora bem. Ainda bem. Mas é sobretudo o dar a conhecer, e isso era muitíssimo bom, o dar a conhecer as famílias. Aquela coisa que o angolano tem ou tinha. Menino, você é filho de quem? Pois. Quem é teu pai? Tua mãe? E a partir daí havia imediatamente um relacionamento. Aqui na Europa ninguém te pergunta quem é você, quem deixa de ser, nem te cumprimentam sequer. A sério? Sim, claro. Então eu vivo aqui há tanto tempo, quando vocês quiserem saber das Europas, como é que é, qualquer que seja a Europa, perguntem-me a mim que eu é que sei. E se às vezes me cumprimentam é porque eu passo na televisão. Nós não temos a mesma vivência que os africanos em África, estou-me a referir de Angola, porque eu tenho isso na cabeça, é isso que me funciona. Eu quando recebo os amigos, quando faço aqui umas começainas e recebo gente em minha casa, seja ele quem for, mas que seja sobretudo gente cordial. Isso é o que a gente tinha, retratado nesse tal jornal Tribuna dos Moçeques, pelo Teófilo José da Costa e outros mais. Sim. Joca Luandense. E era a ética luandina. O camundongo tinha princípio, meio e fim. E aquela coisa de falar-se com os velhos, nós não queríamos saber se o velho é analfabeto, ou se estudou aonde, se a família dele é quem. Não, nós só queríamos ouvir, escutar aquilo que eles diziam, mas aquilo era a escola. Para nós isso foi a escola, da educação, dos princípios, dos rituais que havia, das músicas, dos provérbios, na verdade, e do quimbundo, a própria língua, que alguns chamam de linguajar. Não, quimbundo tem gramática, tem dicionário. E depois os velhos do antigamente, fossem eles debilitados de saúde, que a gente visitava, íamos visitar, vim ver o avô Chico, e entras e vais ver o avô Chico. E a mamãe mandou essa quiconga para o avô Chico. Ele disse, obrigado, põe aqui, agora vai me fazer umas compras, põe o dedo no cafocolo, que é o bolso mais pequenino da calça, tirava umas moedas, vai me fazer umas compras, me compra petróleo, que eu vou precisar para a cadeia. Quer dizer, aqui diria-se, está a usar o filho do outro, nós em África não. Pois. É a continuação da tua família. Porque aquela criança que veio te trazer alguma coisa, você mandou fazer um recado. E ele vai como se fosse o pai dele que tivesse feito o recado. Isto para mim é maravilhoso. Eu quando dou entrevistas na Europa, onde eles ficam assim, incrédulos, eram mesmo assim, vocês... Como assim? Mas não se vai a lugar nenhum da gente estar aqui a trabalhar para os outros. De pera, vocês estão de facto numa tónica completamente diferente daquela que nós temos. Eu sou um privilegiado porque vivi essa educação.
Sim, aquele museu que não é só ver as areias e as poeiras e as barrocas e o lixo. É mau, mas no outro tempo não havia lixo. O lixo, cada um na sua casa tinha o seu lixo, quintal, e juntava aquele lixo e queimava, e tinha um buraco onde punham outras coisas também putrificadas, não é verdade? Mas havia o santo que peixe, né? Que rasgava, que fazia o controle dos moceques para ver quem tem lixo, não sei o quê, multa em cima dele, está aqui, vai ter que pagar isso porque você destoou um bocadinho aqui a fórmula do asseio que esse moceque tem que ter. Mas há tanta coisa para dizer disso aí, muita coisa. Agora deixa-me só acabar, deixa-me só acabar. Esse bocadinho tem que ser dito. A escola. Onde é que está a Chiló? Ainda está viva. A Chiló dava escola na casa dela. Se perguntarem à minha família, eu também dei escola naquilo que chamavam os quileses. Quileses, como quem diz, é aquele Que trabalhava em casa. Que trabalhava em casa do branco. Pois. Fazia aquele trabalho menor, levar botija. O quê? Não. Fazia O que lesse? Fazia todo tipo de trabalho. Sim. Desde lavar chão, lavar o carro do patrão, não sei o que, não sei o quê. E depois saía, tinha acho que 2 horas ou quê, de folga, não sei o quê. E nós dávamos aulas a esses miúdos. O senhor Trovoada, originário de São Tomé, vivia em frente à Serração Bailundo, no Marçal. Também dava aulas a 50 crianças. E assim sucessivamente, quer dizer, haviam vários bairros onde havia, quer dizer, desde a primeira, a Cabunga, até a 4ª classe. E tu dizes assim, mas espera aí, então, mas a alfabetização era assim, era alfabetização e muito mais. Porque a maior parte daquele pessoal todo tinha a 4ª classe. Mas esta 4ª classe, cuidado. Mas cuidado com essa 4ª classe. Não, Cotabonga, então surgiu há dias uma prova da 4ª classe. Que nós mesmos nessa época não estamos a conseguir fazer. Então é normal que não consigam escrever. E a caligrafia? A caligrafia, a começar pelo meu próprio pai. Se vocês tiverem uma conversa com Dom Alexandre, o meu pai foi da Câmara Eclesiástica, que era ali onde se tratava as certidões do batismo, casamento e não sei o quê. E o meu pai, que era o amanuense, tanto escrevia a máquina como escrevia à mão. Um certo poder para desacreditar o meu pai disse que o meu pai era pescador e eu nunca me chamei Barcelona de Carvalho. Uma vez já falamos isso aqui. São maluco. O nome que surgiu aí, e atenção que está na Wikipédia. Evidentemente, mas eles têm power, têm dinheiro para fazer tudo e mais alguma coisa para tentarem desacreditar o indivíduo. Mas disseram que você não era Barcelona de Carvalho, era quem? E sabe por que dessa bronca? Porque os estrangeiros reagiram. O Ricardo Cobdenflip, que é belga, que foi marido da minha avó, numa determinada época, não é verdade? Traz esse nome, o Cobdenflip, é da Estranja. O Barceló de Carvalho, o Barceló é da Estranja. É a ligação que temos com o Congo, né? O Congo ex-belga e não sei quanto, com os meus tetravós. E então mudaram. Por quê? Porque a embaixada parece que houve uma conversa num coquetel qualquer e começaram naquela do Barceló. Os Barcelós são ricos. Os Barcelós europeus são ricos, têm muito dinheiro, têm vinhos Barceló, têm espumante Barceló, na Espanha e no sul da França. Mas eu não tenho nada a ver com isto aí. E então por isso que isso complicou algumas pessoas da elite angolana. Eles dizem, vamos já mudar, vamos dizer que é Makuto, isso aí, ele é que inventou para dar um... Como eles são maldosos, são maus na essência, então tinha que desfazer. E o pai dele, eu não tenho culpa nenhuma, porque não tenho que ter culpa, daquele que teve pai dele como pedreiro, pai dele como sapateiro, coisa assim, não está isso em causa. A profissão de uma pessoa é a profissão de uma pessoa. Mas o meu pai foi, de facto, amanuense da Câmara Eclesiástica naquele tempo e trabalhou todo o tempo nisso aí. Foi a única pessoa que eu encontrei a escrever a máquina e a falar contigo. Ele só vê uma vez o papel, ele já viu 10 palavras, e depois vai para ali e faz não sei o que. Nunca encontrei ninguém que escrevesse a máquina melhor que o meu pai. É incrível. Mas eu nunca me gabei disso porque não tenho que me gabar. E meu pai, coitado, também
Já foi. Já transcendeu. Mas seja como for, era aquela pessoa que estava ali. Mas havia sempre a intenção de destruírem, discriminarem, eliminarem, não sei o quê. Mas peraí, mas um bonga como esse, com esta carreira toda, saído de Luanda para vir correr no Benfica de Lisboa, te arranja outro nome, E bonga, nasceu- todos nós conhecemos a parte. Eu comecei a te ouvir, esse aqui, coitado, nasceu em 77, o Gangsta. Mas eu próprio conhecia mais. Comecei a ouvir a partir de 72. Claro, então vamos dizer que o bonga. Esse não é bonga, ele disse que o bonga Quenda é o nome dele. Que seja bonga Quenda. Depois também ouvimos dizer que era Marcelo de Carvalho. Evidentemente, está escrito nas atas, não é verdade, do desporto. Aliás, quando eu estou na Holanda, quando fujo de Portugal e estou na Holanda, em Roterdão, ainda tinha aquele bichinho do desporto aqui, fui treinar. E havia uma competição e eu fui correr os 200 metros. E quase bati o recordista da Holanda dos 200 metros. E os jornalistas que lá estavam diziam, quem é este Madeira? Vamos ainda saber quem é. E eu aí já estava como um bonga a fugir o Barcelona de Carvalho. Não havia CE. Portanto, nós éramos postos na fronteira como qualquer um. Com o passaporte português da altura. Não, ainda por cima um bumbo. És posto na fronteira como qualquer um, não há, porque não tens entrada gratuita. O que é que acontece? No dia seguinte apareceu no jornal deles, este que se diz bonga não é nada mais nada menos que o recordista de Portugal dos 400 metros, com o tempo de 47 segundos e Tive que fugir nesse dia para a Alemanha, porque senão iam engatar. Essas são histórias pitorescas, maravilhosas, mas não sofri consequências porque sempre soube dar a tal de esquindiva. Grandes esquindivas eu tive que dar para não ser apanhado. Muitos foram apanhados, fizeram prisão, fizeram não sei o que, mas eu sempre com a esquindiva sabia correr. E tinha um potencial incrível, na verdade. Peitoral! Peitoral. E já vinha de longe, já vinha do Motivo, que foi do Atlético de Luanda, que agora virou Petro. Para que Petro? Clube Atlético de Luanda, o Calo. O Cota não gosta desse nome? João Petro. Mendonça. Não gosto do nome Petro, não tem nada a ver. Tá, os petróleos. É petróleo. Patrocina, mas não põe lá teu nome. Não, mas o problema é que o petróleo é que é a riqueza do país. Era Clube Atlético de Luanda. Era assim. Atlético. E eu fiz lá o desporto também. E com os- o Demóstenes de Almeida Clinton, que era o treinador. Foi meu treinador também. Treinou muita gente, mas não era só treinador. Era também um homem que sociopoliticamente informava-nos. E essa informação que passou foi muito útil para muita gente e para mim também. Olha, eu fui um aluno deste mais velho aí na década de 70, princípio, em 72, E 73. qual era a especialidade? Deixa-me já te perguntar então. Atletismo mesmo. Sim. Eu estava no atletismo. A especialidade no atletismo é que corria, saltava. Não, é correr mesmo. A É correr. só, é velocidade. Velocidade, sim, 200 metros. E eu estive com ele até as portas da morte, porque quando ele ficou doente, fomos visitá-lo na Vila, ele vivia na Vila Na Alice. Vila Alice, exatamente, eu lembro. Eu lembro de tudo isso. Eu desses mais velhos, tá? A gente convivia. E de alguns miúdos ousados, tipo... O Gangsta. O O Gangsta. Esse miúdo tem que ser protegido. O Gangsta. Porque nós, infelizmente, temos uma têmpera que foi se cultivando no mau sentido, isso com os revolucionários ou os pseudo-revolucionários, e muita inveja circulou. A gente não pôde ver ninguém na sociedade a se destacar por mérito próprio, e viemos com aquela dos maus olhados, e das intrigas, das fofocas e dos envenenamentos, e não sei mais. Portanto, é preciso ter muito cuidado com este miúdo. Já perdemos muitos outros miúdos, na verdade, no decorrer disto, a que a gente chama efetivamente a dipanda, na verdade, mas tem que ser dipanda no verdadeiro sentido da palavra. Dipanda é dipanda. Não, eu aqui sou da dipanda, sou livre, emancipado, não admito cori-cori no ouvido, porque fazem daí isso, senão já estava comprometido há muito tempo. A gente não se pode comprometer para ter uma palavra a dizer, mas uma palavra que tenha credibilidade. Quando você fala, tem peso lá, não é por azar. Que eu continuo com 77 anos em setembro. Dia 5. Continua a ser... Nascido em 1942. Sim, senhora. Continua a ser solicitado como era anteriormente. Até parece que ainda sou jovem, ainda sou daquele tempo que comecei o Angola 72, 74, 76, raízes, não sei. Estou a ser solicitado, derivado da minha coerência. Sabe que algumas vezes estive num espetáculo e a luz, puf, foi. E eu, a capela, cantei e o povo fez silêncio
Mas também eu não fico por aí. Eu não levo desaforo para casa. Não sou do tipo de pessoa de levar desaforo. Você me dá uma, eu te dou duas. E eu aprendi isso dos mais velhos. Você me xinga, eu te xingo também. Não, e as cafricas, ainda sei cafrica, sei dar caricoco. Não se brinca. E então no palco é que a gente diz as coisas. E eu perguntei às pessoas, então vocês pagaram um bilhete para virem ver o meu espetáculo, para me conhecerem, porque já se falou de mim aqui na Redondeza. E vocês consentem que alguém chegue e apaga a luz? Ou vamos partir as cadeiras todas, ok? A luz veio 5 minutos depois. E eu continuei o espetáculo. E ficamos a saber que eram pessoas pagas por determinados malheiros idos de Angola. Porque eram os tais amigos que recebiam benesses para fazer esse tipo de fazeduras. Tanto que a gente começou a avisar os empresários, não sei quantos, tudo isso. Não foi pera doce. Cotabonga, recebemos aqui em sua casa. O ponto de encontro é a primeira internacionalização deste programa. Atenção, não queremos competir com ninguém, queremos só fazer o nosso trabalho cultural. Nosso trabalho cultural começou no dia 5 de janeiro de 2019, ali mesmo, no estúdio onde eu estou, 91.7 FM, um estúdio no qual nos dá a liberdade de nós falarmos sobre cultura. Daqui a pouco vou conversar com Cotabonga sobre cultura. Cotabonga está nisso há muito tempo, 77 anos não é brincadeira, mas a verdade é que nós estamos aqui neste sítio a fazer um programa diferente. Um programa em que viemos buscar informação cultural desse mais velho. Mas como é que eu entrevisto o Bonga quando posso? Sempre que puder, eu gosto de ouvir o Cotabonga porque ele nos dá aquela palavra que falta do aconselhamento para os mais novos. O mais novo não conhece nada e às vezes também não tem história, não quer ler. E depois, se não ouve os mais velhos, como é que a gente vai prosseguir? Que vida é essa que vamos ter? Bom, eu estou aqui com o João. João, será que estava... agora sim. Foi aqui uma falhazita. Eu próprio a desembarcar para outro sítio, então pisei no fio e lá se foi. Mas, João, ouvir Bonga assim à frente, tudo isso que ele conta, o que é que lhe veio à memória? É extremamente importante ouvir esta memória dos mais velhos e a força das palavras do Cotabonga são muito importantes porque nos trazem uma outra realidade que nós não conhecemos ou que infelizmente se perdeu e que são os valores humanistas da cultura africana e não são só da cultura africana, são da humanidade e que nós perdemos. Tal como a questão da música do Cotabonga, a utilização da própria língua nacional, o Kibuntu, e isso no nosso livro também é muito interessante porque as pessoas podem gostar de poesia em língua portuguesa, mas também poesia na língua nacional. Sim. Portanto, estar com o Cotabonga é um exercício importantíssimo para nós percebermos quem somos e conhecer essa tal identidade que se perdeu e que é preciso resgatar. Portanto, este exercício que se está aqui a fazer é importantíssimo que se faça também com outras pessoas, com outras vivências, com vivências diferentes do Cotabonga, que nos possam também mostrar essas culturas diferentes que existem naquele país e que são muito diferentes de norte a sul. Portanto, há uma diversidade muito grande que é preciso descobrir. São 18 horas e 41 minutos, estamos aqui na distância, em casa de Bonga Coenda, o mais velho que me abre sempre as portas do ateliê ou de casa, para a gente falar um pouco. Mas ainda temos o compromisso de ir à casa número 1, ali onde o Bonga começou também a sua história, esta carreira toda. Olha, Gangsta, você está aqui em casa de Cotabonga, tinha a intenção de estar aqui um dia, não encontrava formas, hoje veio. E o que é que você viu? Cotabonga levou-lhe a dar uma volta lá em cima. O que é que viu, afinal? O que é que ele nos mostrou? Tive o privilégio de passear pela casa, né? O Cotabonga disse que era importante para mim passear pela casa.
De alguma forma senti uma energia muito profunda, que eu penso que foi aqui um mexer da ancestralidade e um mexer da história. Estamos a falar de uma história do Kota Bonga, que acaba por ser um embaixador de Angola para o mundo. E o indivíduo da música africana para o mundo, de alguma forma. Então, eu penso que foi muita responsabilidade do meu lado. Eu girei a casa do Kota Bonga e estava a apresentar obras. Fiquei feliz e de alguma forma muito satisfeito. Entender? Isso é o realizar de um sonho. Olha, a oportunidade que eu tive foi do Bonga tocar o Reco-Reco de Kanza. Você também ouviu o Kota Bonga? Não tinha tempo, né? Chegamos bem em cima da hora, então, mas você tinha essa vontade de ouvir mais. Mas está a ver aqui nesse ateliê o que tem nas paredes? Não, claro que eu estou a ver de alguma forma, isso acaba por ser tudo fruto desse trabalho árduo há mais de 40 anos, entende? Nessa perspectiva, que acaba por ser, de alguma forma, a palavra de Angola, num sentido ela esteticizada por intermédio da arte e da música e daquela afirmação de ideologia de resistência cultural, entende? Kota Bonga está fora de Angola desde 1966, por exemplo, que ele veio para Portugal, vem para a Europa, mas você vê que a maneira do Kota falar continua a ser aquela fala que tem a influência das línguas nacionais dentro do seu próprio português. Então isso chama-se resistência identitária, entende? Que é uma das bases fundamentais que de alguma forma o governo em Angola falhou e por isso é que temos esse país virado no avesso. Qual é o grande problema de Angola? O grande problema de Angola foi a experimentação de um modelo de política e de gestão administrativa de Estado que falhou em todas as partes do mundo. Estou a falar essencialmente do próprio socialismo, né? Que é uma ideia criada no pensamento do Karl Marx e do Friedrich Engels, dois alemães, que tiveram a ideia de criar um mundo idealizado na perspectiva de uma igualdade total e absoluta. É isso que nunca poderia existir do ponto de vista da sociologia, porque enquanto existirem as sociedades, haverá sempre as classes. Agora, o importante é ir buscar o ideal para uma sociedade não ser igualdade, ter igualdade na totalidade, mas ter um equilíbrio. Entendes? O socialismo falhou com a grande revolução da União Soviética, liderada por o Vladimir Lenin, né? Que depois foi levada a cabo desde 1924 até, penso, em 52 por o Stalin, e vimos quais são os efeitos perversos que essa política gerou na União Soviética. E as pessoas às vezes não têm uma noção, pensam que o Hitler é o maior genocida ou assassino do século XX. Não, foi o Stalin. Só que o Hitler, como perdeu a guerra, então fica rotulado como o maior criminoso do século XX. Vimos o grande papel que o socialismo teve no período da grande revolução também cultural na China, com Mao Tse-tung, os grandes assassinatos por causa da defesa de um pensamento absoluto, pese embora que o Mao também estava a fazer uma revolução cultural, que aí é um lado que é fundamental, que é preciso levar em consideração do Mao, é que ele fez uma revolução cultural. Vimos também a questão do Pol Pot, do Khmer Vermelho, no Camboja, um dos maiores criminosos do século XX. Vimos a questão de Idi Amin Dada, vimos a questão de quem de Mobutu se sacou, mas o Mobutu teve uma vantagem que o Agostinho Neto não teve. Ele criou a authenticité, que é o resgate da identidade cultural dos povos congoleses, nesse caso, na altura ainda Zaire, que com Kabila em 1997 o país voltou ao seu nome normal, que é o Congo, a República Democrática do Congo. E o Agostinho Neto, que nós olhar a trajetória de Angola nesses 43 anos, tivemos 3 presidentes da República e cada um com o seu próprio feitio. O Agostinho Neto é classificado como o Dr. Agostinho Neto, e se a gente ver uma das causas fundamentais do seu doutoramento lá em Angola foi o próprio genocídio cultural e intelectual, com 27 de maio. Entende? O José Eduardo Santos, que foi um engenheiro, assim classificado, mas conseguiu construir a maior engrenagem de engenharia de corrupção do Estado totalitário e absoluto em Angola. E hoje temos o João Lourenço, que é um presidente que é general, mas que todo o mérito dele como general e como gestor e administrativo de Estado é um bom presidente a fazer exonerações. E nós não queremos exonerações, porque ao longo dos 43 anos exonera-se muita gente e o angolano continua a estar sem 3 refeições por dia. Entende? Então isso tem muito a ver com o ideal do socialismo. O socialismo fracassou em todas as partes do mundo. Tanto mais que a própria União Soviética, em final dos anos 80, com a entrada do Mikhail Gorbachev, ele foi obrigado a fazer o surgimento da perestroika e a glasnost, no sentido de reformular, porque o comunismo, olha, o socialismo estava perdido, era uma causa perdida.
Ele começou em 1917 e terminou essencialmente com a queda do Muro de Berlim e o desmembramento da União Soviética. Vejamos aqui o próprio exemplo de Cuba também. Pensa embora que Cuba tenha avanços em alguns setores do ponto de vista científico e social, mas é um país super pobre. Entender? Não estou a querer dizer que eu faço uma defesa taxativa também do próprio capitalismo, mas eu penso que o realismo seria uma das bases fundamentais da ideologia que é para a gente retransformar o país, porque nas condições que o país está, é lastimável. E eu não acredito numa esperança nessa nova governação. Mas ainda estou a cortar, mas para colocar uma questão que pode, para não fugir o fio à meada. Você ainda acha que o capitalismo é o comunismo que se falava em Angola nos anos do Partido Único, ainda era uma utopia? Há um grande filósofo francês que chama-se Proudhon. O Proudhon ele tem um texto grande, um livro sobre os ataques que ele faz ao socialismo, na qual ele chama o socialismo utópico científico. E estamos a falar do Proudhon. Proudhon é finais do século XIX. No entanto, quando a gente faz essa analogia do socialismo utópico científico, é para que tu vejas que uma sociedade ideal, igualitária na totalidade, isso é utopia, entende? Agora, a questão de Angola, e ainda para a questão de Angola, Angola nunca foi um país socialista. Nós tivemos a intenção de montar uma estrutura de socialismo. Foi uma intenção do próprio Mbela, que também não vingou. Porque só para nós vermos a questão fundamental, dizia-se naquela altura que o Ico Carreira também já era um ladrão de diamantes. Já existia uma pequena burguesia em Angola. O Agostinho Neto e a sua turma comiam bem, não comiam aquilo que o povo comia. Está a entender? Então foi uma intenção. Uma intenção também mal planificada, mal montada. Está a entender? Então é que deu esse descalabro. O que é que aquilo gerou? Gerou de alguma forma um Estado centralizado que tem uma ordem do dia baseada na repressão do indivíduo. O indivíduo só pode pensar como o MPLA quer. Então fica cooptado. A questão do Cota Bonga, essas situações, essas vivências de resistência da parte dele, é porque ele nunca concordou com o sistema de centralização. Entende? Nunca concordou, quer dar um ponto de vista. Ele faz parte daquele solo padre. Entende? Olhando para o Cota Bonga, é muito mais angolano do que o José Eduardo Santos. Hoje vem a ribalta que ele nasceu também em São Tomé. Mas foi ele que dilapidou a nação. Hoje está em Barcelona, chupa gelado, anda de Porsche Cayenne. E a sociedade não fala. Por que não fala a sociedade? Há uma questão que é muito simples. Foi o tipo de mentalidade do indivíduo angolano que foi criado. O indivíduo que tem que ter medo. Medo por quê? Porque se criou aquele genocídio do 27 de maio com um propósito. Silenciar as vozes. Mas o 27 de maio tem aqui dois papéis preponderantes. Um, ele mata a nata da intelectualidade, ou seja, os angolanos que pensavam. E o outro, automaticamente, ele destrói o contexto da soberania nacional baseando-se na cultura. Quem matou David Zé? É o MPLA. Quem matou Artur Nunes? É o MPLA. Quem matou Urbano de Castro? É o MPLA. Matou quem? Matou artistas. Então os artistas de Angola ficaram reféns. Acho que um Cota Bonga, sendo rebelde, no bom sentido, no contexto da arte, aliás, a arte te leva a esse caminho da rebeldia. Rebeldia pela positividade. Não é rebeldia na dimensão do que a TPA vai querer escrever algo. Eles querem partir loja. Não, não é isso. Rebeldia significa emancipação. E o Cota Bonga disse isso. Está a entender? Então, o 27 vai ter esse propósito. Qual é o propósito? A atmosfera do medo. Roubaram dinheiro de Angola. E o pior, roubaram dinheiro de Angola e endividaram o país. Hoje vêm com novas propostas de arrecadação tributária, dos impostos, subiu agora a taxa da luz, vai subir a taxa da água, vai entrar o IVA. Eu sugeria que o povo em Angola nem pudesse de alguma forma participar nessa arrecadação tributária, porque na hora que estava a roubar os dinheiros de Angola, a fazer um empréstimo, o povo não estava lá. Na hora de pagar as dívidas, veio-nos apertar no pescoço, nós não temos nada. 96% dos jovens em Angola não trabalham, 96%. Os números são altos. Entende? Novo carros para a presidência da República, há crianças a morrer nos hospitais, não há seringa. Está a entender? Então, a minha visão não é uma visão partidária, é uma visão de cidadania. Mas é uma visão que tem um temperamento mais virado para a cultura, porque a minha ancestralidade é que me faz falar. Porque eu sou desse solo padre. 1.246.700 km² de quem é? Não é pertença do Agostinho Neto, não é pertença do João Lourenço, não é pertença do José Eduardo Santos. No MPLA não tem um papel que eles deixaram nos avós que está escrito que a Angola lhes pertence. A Angola é de todos nós. O MPLA foi uma proposta. Que eles apresentaram uma agenda, nós votamos. Se estão lá no poder, então 2022 tem que sair. Porque é a maldição do povo. A maldição daquele povo. É o governo que eles têm. Porque o povo é o próprio governo que transformou esse povo em ignorante. O povo não consegue discutir. Jovens em Angola só vão na festa das miúdas das jornadas. Só sabem que é. Sabem
já conseguem diferenciar que isso é super boca, aquele é no calo a beber com os olhos fechados. É a cultura da bebedeira que eles criaram para o país. E a gente tem essa juventude, está a entender? Totalmente molestada do ponto de vista da mentalidade, do ponto de vista da consciência. É uma juventude violada por um sistema político. Que se diz ser político não é político, porque enquanto a gente não tiver 3 refeições por dia, não tiver emprego, então não existe uma agenda de governação. Existe um cartel de bandidos com fato que estão no poder. Entende? Que tem as forças de defesa e segurança, tem o serviço secreto para usar como milícia para matar. Porque, segundo a Lei de Segurança Nacional, o artigo 7 diz que as forças de defesa e segurança, principalmente dos serviços de inteligência, devem ser apartidários. Vê a questão de Angola, o que é que está a acontecer? O setor judiciário de Angola é cúmplice de todo esse assassinato, esse genocídio social, porque são os magistrados de Angola que são milionários. Tiraram dinheiro de onde? Eles tiveram a assistir o José Eduardo Santos a dilapidar a pátria. Não estavam no meio do jogo. E se você olhar para o serviço de inteligência, vai encontrar generais ricos. 50 milhões de dólares, você que é um espião, tirou onde? Espionaste de quê? Como é que você deixa uma só Angola cair? Como vocês conseguem deixarem construir um museu da moeda? Quem construiu o museu da moeda ganha dinheiro da construção do museu da moeda, fica governador do Banco Nacional. Quando tu me falas de combate à corrupção, os que roubaram são os mesmos que estão no governo. Vamos prender quem? É impossível, isso é contraproducente. E aquilo que a gente defende é extremamente contraproducente. As nossas riquezas nesse momento em Angola são o inferno do povo angolano. Os demônios do povo angolano são os dirigentes do Angola que estão no poder até hoje. Eles não querem sair, mas vão ter que sair, porque têm que levar aqui em consideração aspectos que são extremamente importantes fazer análise dentro da conjuntura da esfera mundial. Os partidos socialistas da África, principalmente da África Austral, eles faliram. Porque se a gente olhar a dimensão da saída de José Eduardo Santos do poder, levou o Mugabe levou o Zuma. O Zuma fez com que o Kabila tivesse que recuar e entrou o Tshisekedi. Então, vai ter que se desmontar o MPLA para se tirar a Frelimo também, que é outro partido corrupto que não faz nada nos nossos irmãos em Moçambique que estão ali a passar mal. Vai ter que se tirar os bandidos que estão no poder no Zimbábue, os bandidos que estão no poder na África do Sul, porque eles não fazem nada em benefício daqueles povos. O socialismo é um ideal fracassado, eles têm que levar isso em consideração. É preciso eles analisarem, isso tem que ter ética, e eles não têm ética, porque eles são gente maldosa, entende? Angola é um país que é um desenho apenas, porque ele não é um fato. Vai ser um fato um dia, quando as crianças, dizia David Zé, irem à escola, ainda não são. Quando as mulheres forem mais alegres, não são. Está ali na música a história das 5 sociedades. Não são. As mulheres angolanas não são. O David Zé lançou o disco Vivas da Liberdade em 1975. De 1975 até hoje estamos a caminho de quase 44 anos de independência. As mulheres angolanas ainda não são felizes. O que é que elas são? São zungueiras. O que é uma zungueira? É uma sobrevivente. É uma cidadã que está fora do processo de inclusão. O que é o processo de inclusão? Tem muito a ver com o contexto da divisão do produto interno bruto, que é o PIB de Angola. Divide-se com quem? Quem come? O povo não come. Por isso é que somos zungueiros. Por isso é que os jovens ficam gatunos. E depois como é que o governo combate o crime e manda matar? Tem um novo ministro do interior, estão a bater palma, tipo, vai mudar. Vai mudar o quê? Não se combate o crime de Angola com o comissário ou o general Laburinho, que agora foi a ministra do interior. Não é por ali. O crime de Angola, o problema está na educação e outro problema é a questão social. É fome que nós temos no bairro. Por que o criminoso que rouba o telefone, que rouba na casa da tia Joana Botija ali no Casenga, não é o filho do presidente da Assembleia da República? Por que não é filho, quem está a se prostituir aí embaixo na Mutamba não é filho do presidente do Tribunal Supremo ou Tribunal Constitucional? Porque eles comem bem na custa de quem? Na custa da desgraça do povo, é que são privilegiados. O privilégio dos dirigentes angolanos é crime, porque eles dilapidaram a pátria e viveram numa ilha, em ilhas de prosperidade. Angola é um oceano de miséria com ilhas de prosperidade. Essas ilhas são o quê? São os condomínios. Já voltamos. Vou pedir daqui a pouco uma música do Bonga, uma música que tem sentimento, aquela música que acorda o Will Smith. Estou a falar para o Nicolau Lunda ou o Paulo Miranda Júnior, mas eu queria antes perguntar, não estou contigo esta, estou contigo. Você é a primeira vez que vem à Europa, mas já esteve em outras partes da África. Já esteve na África do Sul, na Namíbia. Onde estava, segundo Agostinho Neto dizia, estava a continuação da nossa luta. E evidentemente que essa continuação da luta, do outro lado eles compreenderam melhor do que a dimensão das palavras do Agostinho Neto.
Por que estava a continuação da nossa luta no Zimbábue, na África do Sul? Por questões muito óbvias viradas à própria história. Desculpa, eu estava aqui a errar a palavra. Em 1923, a Alemanha perdeu, depois de perder a Primeira Guerra Mundial, só em 1914 até 1918, 1919, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, e foi obrigada a ter represálias pesadas. As potências que ganharam a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram um tratado que se pôs conhecido, o Tratado de Versalhes, em 1923. A Alemanha foi retirada do sudoeste africano, que nós chamamos de Namíbia. E a Namíbia passa a ser uma parte integrante de administração da União da África do Sul, ou seja, a África do Sul. Em 1947, quando o apartheid se torna uma política efetivada pelo Estado na África do Sul, os anos de 40, 50, 60, a África entra num processo de independência. Evidentemente que se a África toda estava aí para a independência, Angola em 1975, Moçambique, Guiné, o Zimbábue tinha que ir a Zâmbia, evidentemente que o apartheid tinha que cair, mas o apartheid, para não cair, houve aqui dentro da esfera dos interesses geoestratégicos e geopolíticos mundiais manter o apartheid ali na África do Sul, com base nas guerras internas nos países vizinhos. Ou seja, Angola tinha uma guerra, né, entre o MPLA e a UNITA, fruto do próprio processo dos acordos do Ouvor. A continuação do apartheid estava assegurada por causa das guerras internas. A Renamo estava em Moçambique, a Namíbia era um país que estava ocupado já desde 1923. Angola tinha um problema da guerra com a UNITA, entre nós. No entanto, quando se dá o fim do Muro do Berlim, o fim da guerra de Angola, por causa da situação do Pico Carnaval, vem a independência da Namíbia, o Mandela sai da cadeia, o Zimbábue já estava independente em 1980 com a saída do Ian Smith do poder e a entrada do Robert Mugabe. Eles conseguiram compreender a dimensão do que o Agostinho disse. A continuação da nossa luta está no Zimbábue, está na Namíbia. Vê como é que aqueles países vivem. Não estou a dizer que não existe pobreza, mas são países muito mais organizados do que nós. Eles compreenderam essa dimensão. Nós nos batemos na luta do fim do apartheid, da independência da Namíbia, da independência do Zimbábue, mas vê a condição de Angola. Eles compreenderam melhor do que nós. Está a entender? Outro tipo de mentalidade, a gente precisa fazer experimentação. Querem que o país vá para frente. Nós somos a geração da independência, Rodrigo. O que a gente está a discutir é uma legitimidade. Essa independência ela é uma mentira para os nossos pais. Porque quando os nossos pais, nossos avós têm saudade do colono, significa dizer que quem trouxe a independência é pior bandido. E aliás, a bandeira de Angola, ela para ter um grande significado para os angolanos, não basta ter as cores vermelha, preta e amarela, roda dentada e a katana, não. Isso não é a bandeira que dignifica. A bandeira para dignificar o cidadão tem que comer 3 vezes por dia, tem que ter emprego. Então a gente tem que ter amor para aquela bandeira. Por que temos uma bandeira? Porque estamos a querer dizer que somos um Estado soberano. Olha o mundo, essa é a bandeira de Angola. Angola levanta o nosso hino e temos a nossa insígnia. Então como é que os angolanos são expulsos do seu próprio país, vão viver em Portugal? Já voltamos a essa... Deixa-me só acabar. Eles não foram viver em Portugal. O país lixotou com a água suja, a cor do muco que as pessoas são obrigadas a beber. O país lixotou com as estradas esburacadas, com a educação que falha e querem criar agora uma zona dos ministérios. É só para dizer que essa zona dos ministérios acaba por ser mais um projeto para roubo e de alguma forma para tentar ludibriar a juventude que está a haver emprego. Sabe porquê? Nem que eles fazerem aquele projeto dos ministérios, sabe porquê que não muda? Nós temos uma Assembleia da República, maior que a Assembleia da República, maior que o Parlamento inglês. O nosso é tão grande, tão bonito, mas não se resolve nada. Então não tem causa, se é a estrutura, está nas pessoas. O grande problema em Angola é que não existem instituições fortes, existem pessoas muito fortes nas instituições. O ministro rouba dinheiro, paga para as namoradas. Está a entender? O cidadão que é o militar fica sem salário, o agente da polícia ganha ninharia. Como é que ele não fica ladrão se o salário chega atrasado? Vou ter que retirar a palavra por enquanto, voltaremos daqui a pouco. E quando voltar, eu vou querer ter ouvintes para participar. Para conversar um bocadinho comigo, sobretudo comigo, que eu tenho a oportunidade de ter um escutador. Mas a verdade é que vamos partir então para a música que acorda sempre o Will Smith, aquela música de bonga que eu comecei a ouvir na década de 70. Alô, estúdio, são 18 e 2 e 1 minuto na rádio.
E assim terminou então a música do Cota Bonga, esta música que ficou agora como sendo música de um artista, um ator de Hollywood que lhe acorda, não é? Will Smith também vem daqueles ancestrais que saíram da África e de Angola em 1619. Aliás, os primeiros angolanos que saíram de Angola como escravos até os Estados Unidos da América para trabalhar com o Sr. George Washington em Virgínia, Jamestown, saíram em 1619. Eu já tenho essa história também contada. Leiam um livro do Luís Visconde, não é? Do carismático Luís Visconde, vão encontrar essa história. A passagem que fiz, onde fui procurar um pouco, essa investigação que o jornalista deve fazer para cada vez mais alimentar aquilo que é conhecimento sobre a nossa Angola. Eu gostaria de ter um ouvinte, pelo menos, para ver se conseguimos falar um pouco, para saber se alguma coisa está a chegar em Luanda. Não sei se tem alguém, deixa lá ver. Alô, boa noite. Ninguém por enquanto. Nível, quem está aí? Quem é você? Momovene, estás atento? Yeah. Mas, Momovene, esse Guessa também, meu senhor lhe traz aqui a primeira vez, já está aqui a tirar toda a história e tudo. O que é que achas? Eu não tenho aqui, não está ouvindo, não dá para seguir, devia ter para o som. Só ele que está ouvindo. Sim, sim. Se a gente quer responder, não dá. Sim. Está a apontar. O que é que já apontou aí? Acerca do comunismo? Massacre de 1977. Sim. Uma senhora. Sim. Olha, só queria saber mais uma coisa. Está a chegar bem a emissão aí? Ah, perfeitamente. Estava a pensar que fosse no estúdio. O estúdio é aqui mesmo, em casa do Cotabonga. É verdade. Obrigado, Momovene, por essas palavras. Não sei se tem mais algum, mas se não vou arrancar novamente com a conversa que tenho aqui com os meus convidados. Alô, boa noite. Ninguém por enquanto, mas já não vou dar tempo, porque afinal vamos arrancar mesmo a partir daqui. Oh, está a chamar. Alô? Alô? Boa noite, quem está aí? Como? Bernardino Fernandes, fala de onde? Sim, senhora. O que é que está a ouvir? Tem qualidade? Pensou que o Bonga estivesse em Luanda? Como? São as novas tecnologias. E também a qualidade da própria estação, não é? Diz lá, o que é que pensou, o que é que queria dizer? Sim. Olha,
Deixa só traduzir um bocadinho. Ó Bernardino, deixa-me só traduzir um bocadinho o que você disse. O Bernardino disse que é fã das pessoas que compõem esse trio. O Bonga, o Gangsta e o Miguel Neto. Só temos que agradecer, ok? Vamos embora. Continua. Sim, sim. Sim, senhor. Sim. Obrigado. Sim. Sim. Eu ainda também estou à procura de ver algum colega do Gangsta. Ele diz que estudou até a 4ª classe. Eu próprio não estou a acreditar. Sim. É da cabeça dele. Obrigado, Bernardino, por essas palavras. Muito obrigado mesmo. Vamos então retornar aqui dentro. Cotabonga, 2 ouvintes ligaram para nós. Estão atentas em Luanda. Afinal de contas, a nossa emissão está a chegar com qualidade. Pensavam que Cotabonga estivesse mesmo em Luanda. Sabe que às vezes Cotabonga também aparece lá e tal, não diz nada, entra no estúdio assim. Qualquer dia vamos fazer isso. Quando tivermos já um avião e tal, buscar o Cotabonga aqui, ou o Cotabonga quando tiver o seu próprio avião. Olha, Cotabonga, o Walter Redding, da sua época, morreu no seu próprio avião em 1967 e tinha 26 anos de idade. Sim. No seu próprio avião. Os americanos naquela época estavam muito avançados, não? Mas foi um assassinato, ele foi assassinado. Sim, foi assassinato. Bomba no avião. Bomba no avião, bomba no avião, mas o avião era dele. O avião era dele, evidentemente. Com 26 anos. Evidentemente, vendia muitos discos, era muito querido e tinha um vozeral, tinha um futuro garantido pelo talento que ele tinha. Era um grande artista. E quando se diz grande artista nos Estados Unidos, era aí, é muito dinheiro. Outro grande artista é o James Brown, não é? Que fez sucesso. Outro grande, o Ray Charles, etc. Foi muita gente, enfim, que subiu e quando se sobe é com dinheiro e é com tudo isso. Cotabonga, agora também, quer dizer, Cotabonga que já esteve na América, Cotabonga esteve em Harlem, não é? O Gangsta. Esteve em Harlem. No Apollo Teatro. Apollo. Teatro, eu subi de New York também, e depois, sobretudo, conheci vários artistas, na verdade, e vários intervenientes políticos de muito peso. Fiz questão nisso. Aliás, o negro americano, na verdade, o afro-americano, na verdade, que se preza em ser e assume e afirma como tal, quer dizer, tem uma têmpera incrível. Eu sinceramente, Angela Davis, na verdade. Opa! Maya Angelou. Stockel Carmichael, na verdade. Opa! Tu fica A própria assim. Tina Turner. Ela, sim senhora. Todas aquelas cantoras e cantores, os do gospel, na verdade. E eu, quando cantei no Apollo, Harlem, eu entrei em palco, na verdade, como todo mundo, e o americano, sobretudo os blacks, eles são atentos, estão... Aquela posição assim que ele tem, que vem daí, e tu vês que ele começa, na medida em que tu interpretas e tal, ele começa a entender e mistura-se contigo. Quer dizer, é a família reencontrada. Isso a mim deu um prazer imenso, com a lágrima no canto do olho, de muita emoção, porque de facto estamos num outro país onde os negros sofreram o que sofreram, idêntico a nós, evidentemente, depois de terem já levado com a escravatura por cima, os seus ancestrais, chegam do outro lado e quer dizer, e sofrem aquelas consequências do mal da época, não é verdade? Ora, quando tu chegas lá e vês que eles cada dia sobem um degrau, e esse degrau que subiram chegaram a Presidente da República, e tem muita gente interveniente todos os dias, todas as horas. Isso é muito bom para os angolanos saberem. E só não criaram um elo de ligação maior
porque os chefes africanos deixaram muito a desejar, ou deixam muito a desejar, no sentido do reencontro da família. Isto é muito triste, mas os europeus encontraram-se. Não, a gente está em Nova Iorque e tem um bairro só de italianos, tem outro bairro só de noruegueses, quer dizer, eles encontraram-se, na verdade. Mas os africanos levam tempo a entender que o facto da família se reencontrar é uma tônica da vida. Porque são familiares, nós somos da mesma família. Se recuarmos no tempo e no espaço, vamos ver que afinal, esta é a família que partiu dali, daquele lugar africano e foi para o outro lado, nas condições que foi, infelizmente, mas que hoje, participamos em tudo o que diz respeito, quer dizer, às elaborações do globo terrestre, o que é muitíssimo importante. Olha. E eu gostei da América, fiquei lá uma data de tempo, era só para ficar um mês, acabei por ficar 8 meses e meio ali, numa muito boa, conhecendo gente, enfim. Anos 70, né? Anos 70 por aí, 70 e tal, enfim, sei lá. E depois, os africanos, sobretudo, a quererem ser mais africanos que os africanos. Se calhar é uma geneira que estou aqui a dizer, mas os cabelos eram aquelas tranças todos os dias, mudava, os panos, perguntavam-nos a nós quais são as referências. E nós, de qualquer das formas, o que os angolanos, burguesas e burgueses, pecam muito é de não retratar a Bessangana. Tem medo, tem vergonha de falar das coisas da origem, da panela de barro, da esteira, do luando, onde nos sentamos, dos tratamentos que a gente aplicava, quer dizer, aos nossos doentes em casa conosco. Nós não mandávamos ninguém para a casa de repouso, isso é diferente da Europa. E aquela ligação que nós tínhamos uns com os outros, a importância da família. E quando a gente dizia essas coisas, para eles era muito importante, né? Eles diminuíam um bocadinho o McDonald's que eles tinham, não é verdade? E vinham conviver conosco e a gente encontrava o olho de palma, encontrava o dendê, encontrava as quisacas. E eles comiam conosco e diziam, afinal, afinal, nunca foi apresentado, é difícil a gente encontrar isso, porque nós não comíamos McDonald's. Os biftecs dele não consumiam as Coca-Colas e não sei o que. Não, hambúrgueres. Não. Nós fazíamos a nossa comida em casa. Tínhamos a casa, não íamos para o hotel. Tínhamos uma casa que alugávamos, nós éramos 9, 10, e então elaborávamos ali. E eles vinham aprender como se fazia aquilo. Quando dávamos as nossas entrevistas, olha, era tipo tu, o que estás a fazer. Eles tinham que saber como é que era aquilo, de que era aquilo, era feito, como é que nós vivíamos. Mas então, como é que é? Vocês vivem no mato, como é com os bichos e com não sei o quê. Dizem, não, isso é o que se faz passar. De todas as doenças venéreas e doenças não sei de quantos, e não sei, vocês têm tudo isso. Não. Quando nos querem depreciar, dizem que nós somos portadores de todas essas doenças complicadas, perigosas e mais assim, mais assado, para afastarem o rapport possível com outros povos, com outra gente. Conta Bonga, como é que caiu essa informação de um ator de Hollywood dizer que gostava da sua música? Como é que ele chegou? Na altura que ouviu, estava onde? Estava aqui embaixo, estava lá em cima, estava fora, estava no carro? Estava na França, que é a terra de eleição, não é? Lá mesmo, onde aconteceu, parece o assunto. Lá mesmo onde aconteceu. Mas não estava em Paris, estava no Sul. Sim. E aconteceu mandar mensagem. Mas, quer dizer, mandam-me tanta mensagem, tanta informação. Normalmente, 90% boas, não é verdade? Que já não está nada mal. E então, quando eu vi. Mas, quer dizer, como não tinha muito tempo para dar atenção de facto, vi como vejo outras tantas e tal. Passou. Vou ver mais tarde. Porque eu estava no espetáculo, estava nos ensaios, estava nas preparações, enfim, porque isso é todo um movimento de coisas que acontecem para a realização de um espetáculo, porque é de facto profissional. E só já no hotel é que eu fui no detalhe, no pormenor, porque os telemóveis ficam sempre ligados, no silêncio, não vejo nada, não sei o quê. E quando eu vejo é que me dou conta daquilo. Mas eu saio já do espetáculo, quer dizer, saí de um boom, porque o espetáculo é sucesso, porque a lotação é esgotada, ainda estou com as músicas que cantei, não sei o quê, mas quando abriu aquilo, chamou-me a atenção, disse, não, peraí, isso aqui é importante. Isto aqui é importante. É bumbo com bumbo, que estão-se a ligar. De um polo completamente diferente, oposto, aliás. Sim. E está a dizer isso. Isto é bom de registrar e divulgar. E a família, na verdade, vai ficar contente com tudo isso. É bom e sentir muito bem. Aliás, aqui para nós,
o Will Smith nem sequer é o primeiro artista que eu gosto da América. É o segundo, para aí, o segundo ou o terceiro. Mas também não vou lhe colocar lá como primeiro, porque pá, a gente tem que respeitar as tônicas do mambo, não é verdade? Aquele velho que eu gosto muito do cinema continua a ser o meu preferido. E o Will Smith, no campo das considerações, não é verdade? E da gostosura, não é verdade? Do que ele lançou. Epá, eu digo, não, peraí, está registrado. Está registrado em letras de ouro. E depois, as atitudes, algumas das quais hipócritas e cínicas, dos nossos, da nossa terra, que só vêm a ocorrer quando o estrangeiro fala. Tem razões para falar de mim, em determinadas ocasiões. Não falem todos os dias, não há necessidade disso. Mas quando há algo que surge e que tem peso e que contribui para algo de importante para a nossa história, para a nossa Angola e o nosso povo, deviam retratar normalmente, sem requisitos de malvadez e sem proveitos, sem coisa nenhuma. Mas só com essa do Will Smith, os telefonemas que eu tive, os recados que me mandaram, eu disse, epá, afinal, o estrangeiro tem que falar mais de mim para ver se a nossa gente continua no seguimento disso, elogiarem também e vir, porque é a família que tem que reconhecer, é a família que tem que dar, enfim, não estou a dizer de apoios, nem patrocínio, nem coisa nenhuma, não, nem pouco mais ou menos, nem isso está em causa. Mas, faz favor. Por exemplo, quem cantou primeiro o Monarca em Guixiça foi o Rimingas, em Portugal. Quando o Rimingas gravou o seu primeiro disco aqui, com o Zip Zip, organização portuguesa, naquele tempo, não é verdade? E então, ninguém sabia disso. Não. E mais tarde estou eu, o Tetalando, um duo que acompanhou a Lilith Chumba, irmã do Eleutério Sanches. Eu não cantava. Porque não tinha voz ainda, né? Rouco. Só aceitavam o lírico da igreja. E eu recuei. Mas às vezes lá fazia um coro e tal, mesmo com a rouquidão, vai ir e tal, vamos lá ver. Há tanta coisa que a gente tem para dizer. Eu às vezes sinto pena da TPA e de outros canais televisivos em Angola, em Luanda, que não retratam essas coisas tão belas do conhecimento do angolano. Eu fico triste, até devia haver a TV educativa, aquela TV escola, que dá escola para as crianças, porque não há quem não tenha um aparelho de televisão em casa. E seria formidável que, mesmo a soletrar já para poder ler, ter outras informações. E essas outras informações é que fazem com que a gente seja polongusa. E esta polongusa é que faz a gente não ter complexo de ninguém, seja ele quem for. E esta polongusa é que faz com que os estrangeiros não sejam superiores a nós na nossa terra, na nossa casa. E você enfrentar as pessoas, mas quando eu digo enfrentar, é enfrentar mesmo, porque isso é uma luta. É uma luta. Nós que andamos cá fora e que visitamos países e que temos contactos com todos eles, sem complexos nenhuns, e a gente vê o olhar que nos dão, e a gente apercebe-se quando nos aceitam e quando não nos aceitam. Mas também temos que ter a força de chegar taco a taco. Esse taco a taco é que permite que nós nos defendamos, que a gente defenda a nossa origem, anteriormente apelidada de folclore pejorativo dos batuqueiros. Esse é batuqueiro. Esse é gajação do calão, esse é preto buçal. Não, e a gente enfrentou. Pediram para cantar em francês, em inglês, em espanhol. Uma espécie de trio para dar uma de Julio Iglesias, porque eu era bonito, homem galã. Contrato ali, é só assinar. E o cumbu já, do cheque ao lado, para você assinar já o cumbu e tal. Eu ia degenerar, eu ia contrariar a minha tônica artística e pessoal. E eu não aceitei. Estou a falar de Xande Monde, estou a falar de Polidor, do Felipe aqui, estou a falar de Sunset França, estou a falar dos que reeditaram o Angola 72 em tudo que é lugar no mundo, na Suíça, na Inglaterra, não sei o que, não sei quanto. Portanto, há muita fase por onde eu passei, resistindo. E não é fácil, né? E numa altura em que eu precisava de dinheiro. Sim, precisava de dinheiro. Agora, imagina o que era o Bonga naquela altura, depois dos discos daquela característica, dar uma de Júlio Iglesias. O que eu tenho a ver com Júlio Iglesias? Vejam lá. Você que veio dos que isso é. Eu
que vim de onde vim e defender, sobretudo, a têmpera daqueles mais velhos. Pois. Que alguns chamavam de resingão, esses gajos e tal. Juntando aquela frase que vocês disseram aqui há um bocado, dos calcinhas e não sei quantos e tal, dos preguiçosos, tudo pejorativo, quer dizer, Para deitar fora. denegrir e tal, e não sei quantos. Sim. E, portanto, eu tinha que ter a têmpera de segurar tudo isso e continuar o meu canto e o meu historial. E depois comecei a recolher frutos, mas frutos enormes, passar no Olympiade de Paris, coisa nunca imaginada, passar no Apollo Harlem, no SUB de Nova York, no The Dublin de Roterdão, nos grandes festivais, enfim, do musical internacional, que muitos artistas que existem, que estão aí, não vão passar. Eu tenho a certeza absoluta. Não estão a fazer as demarches necessárias para passar nesses lugares. E depois não escutam. O angolano tem um grande defeito. Não escutar ninguém. Porque se não escutam o pai lá em casa, se já não ouvem as avós, para aqueles que ainda têm. E foi o que nós fizemos no outro tempo. Nino, vem daqui. Quando está te chamando, Nino, vem daqui. É para você vir e ficar de sentido na conta e ouvir o que a conta vai falar. Vai me fazer esse recado. Mas antes disso, passa ainda na tia. Qual é tia? Não está vendo qual é tia que eu estou falando? Falei aqui, a tia, que é aqui perto, a tia, não é a... Mas havia um feeling naquela convivência. Então, é isso tudo que eu quero retratar. Depois há miúdos que têm preferência nas línguas estrangeiras e não fazem um esforço para cantarem o calão, a gíria, ou o quimbundo, ou as outras línguas nacionais, que têm um peso importante, porque definem personalidade. E eles não veem isso. Por quê? Porque o empresário, ou o patrão da obra, não sei quantos, exige. A mim nunca nenhum empresário me exigiu, se não tinha assinado o tal cheque. Aí recebi aquele combo, era muito naquela altura. Também já não estava aqui o Cotabonga? Não, já era outra coisa, como muitos fizeram. Olha, há um cantor que eu vi há tempos, eu estive a ver o espetáculo no Cotabonga, deu um show, não estive contigo nessa altura, mas eu vi no palco, eu estive lá na sala, foi o espetáculo em que relembraram do Ouro Negro. Sim, sim. E estava lá na sala, vi a sair já o Eduardo Nascimento. Sim, o Cota Eduardo Nascimento, meu grande amigo, viveu comigo, convivemos aqui na Tuga, sim senhora, sempre com os nossos funges, e de que maneira, peixe frito com molho de sumac, e o muzongue, não é verdade? Não, estamos aqui. Há muita gente que pensa, isso vou me dirigir à câmara aqui, me fazem da cara grande aí, mas não me põe fé. Não, assim tá bom assim. Olha, dale. Há muita gente que se esquece que tem comida própria e que é saudável. Ainda ficam a te perguntar, mas também funge todos os dias. É como então? Eu não como funge todos os dias. Mas se for dia sim, dia não, é ótimo, porque há vários funges. E há vários funges, desde o peixe frito com molho de sômate. Peraí, o bagre, do jeito que ele é feito, sim senhor. Eu faço essa comida aqui em casa. Tem mais velhos da minha idade, se essa hora estão a me ver, estão agora a se morder só os lábios. De raiva. Como então? Se eu aprendi a fazer, a minha avó Matilde que me ensinou esses mambos e tal. Até a quizaca. E o quitande. Que os assimilados falavam, rapaz, não diga quitande, diga feijão pisado. Naquele tom, não é muito, tá vendo assim? Isso é para discriminar quem então? Se a comida mesmo é nossa. Nós quando nascemos já encontramos essa comida lá. E nos alimentava de que maneira? Que beba. Olha, que beba, sobretudo que beba de choco. Ai, que eu gosto muito. A canjica, aquela canjica, com aquele olho de palma, aquele fio de olho de palma em cima. E não se come com farinha, cuidado. Pois não. Não põe farinha aí. Que beba, tem mandioca. Outra coisa que eu não gosto muito para os camundongos de Luanda, os atuais camundongos, tem a mania de no mesmo prato misturarem tudo. É o fungo, é o peixe, é o feijão, é a farinha, é a banana. Que é isso? É o gangsta, como assim? Não pode comer assim, não. O gangsta está misturado. Não pode misturar. Gosto muito de ti, meu querido. Tu és barra forte, cuidado. Mas barra forte, hein? Cuidado. E eu saí do barulho não por cobardia, porque tinha a minha vida cá fora. Com os músicos, com a família, com a minha têmpera, era aqui mesmo. Senão essa hora,
E então, essa coisa misturada, não, porque o feijão tem o gosto dele. Pois é, agora sim chegamos lá. Feijão tem o gosto dele. Então se ganhou que eu da panela de barro. Não, tem o gosto dele. E aí não há que girar, cuidado. E depois, o fungo, o próprio fungo, também tem o gosto dele. Se for de aquilo que chamam o calulu, eu digo fungo de peixe, não é verdade? Tem peixe seco, tem peixe fresco, o diabo, essas coisas todas. Não, cada uma tem um Meiandungo. Meandungo, cuidado. Isso era para distrair os cotas enquanto a cozinha está atrasada. Fazem aquele meandungo do peixe seco, não sei o que, com uma cebolinhazinha, não sei o que, põe na mesa. E os velhos ficam ali uma hora e meia naquele meandungo, a beber, e a comida está a aprontar. Porque é a comida que se apura, não é? Sim. Não é bife rápido e tal. Não. O vosso tempo era mesmo um tempo de lembrar com o coração e essa lágrima no canto do olho. Como é que lembra esse tempo todo? Como é que o Cota não se esquece disso tudo? Não pode esquecer, porque isso é a coisa mais importante que eu vivi, não é verdade? Mas mais importante mesmo, porque às vezes os jornalistas europeus e americanos e brasileiros e outros, né? Perguntam assim, mas tanta recordação, mas há coisas que você já fez que lhe deu um staff. E eu digo, mas espera aí, mas eu não sou quem sou se não passo por aí. E ao passar por aí, vivi tudo isso. E sou um privilegiado, ainda há bocado disse, um privilegiado de ter tido essa educação e esses princípios numa fase que era tremendamente complicada, porque nós não éramos considerados, cuidado, nós não éramos considerados pessoa. E principalmente quando reivindicássemos alguma coisa, as prisões estavam cheias. Mas também naquele tempo já havia revolucionário, revus. Naquele tempo eu estou a falar daquele que se considerava o proprietário da terra, que era o colono. E os seus lacaios, que eram os bufos informadores, na verdade negros como nós, mas informadores da PIDE, DGS, e que nos complicavam a vida. Esses entravam em nossas casas disfarçados, né? De amigo, de quê? Nós tínhamos que ter umas táticas terríveis para fazer passar a mensagem. Agora veja, porque muitos iam presos à toa. Há uns até foram presos só porque tiveram com aquele que falou. Mas não dava, não podia. Você tinha que saber com quem é que ia falar. E tínhamos sinais. Nós tínhamos sinais que estávamos assim a falar, a gente dizia, outra vez, quer dizer que chegou um choto, portanto tem que evitar o cori-cori para não dar nas vistas, para conseguir. Isso tudo, isso são em peças de teatro. Façam cinema com isso, para elucidar essa juventude, de onde a gente vem com tanta resistência, mas também muita habilidade. Não, tinha que ser habilidade. E era coisa que a gente guardava, aqueles princípios, a educação. Por exemplo, quando eu digo aqui na Europa, que nós temos a mãe que está a amamentar o seu filho, mas de repente ela sai e vai ao chafariz buscar água. E a criança começa a chorar em casa. E a senhora que mora ao lado, a vizinha dela, que está a amamentar também o filho dela, sai e vem amamentar o filho dessa senhora. Aqui na Europa me pergunta, não, você está a inventar isso. Não, quem inventa são vocês. A nossa cordialidade, a nossa vivência faz com que nós fomos, efetivamente, uma grande família. Porque um ajuda o outro. E agora fica como? Contar essas histórias reais, verídicas, aqui nas Europas, que degradaram completamente, não é verdade? A Europa não é aquilo que a gente pensa. Eu moro aqui, cuidado, estou aqui há muito tempo e lido com todas as camadas sociais. E sei de muita coisa, mas isso é para outro programa. Não dá, aqui não dá. Tem paciência. Tem paciência? Outro programa? Não, o que nós podemos fazer aqui é tentar. Ainda falta. Ainda temos 19h35, vamos até às 20 a conversar. Eu vou conversar agora com Cota Bonga mesmo, porque já estamos na senda da nossa cultura. A nossa cultura, esta gastronomia que fala, que nos dá este prazer de lembrar, porque ainda quem faz uso dessa culinária agora, apesar de que em Luanda agora só comem fungo no sábado, eu também deixei de comer fungo por causa do estômago. Erradamente. Sim. Porque nós, como falei há bocado da flora africana, dos ervanários, aquele ervanário Ferreira da Manhanga, quer dizer, o sambo, que tinha também ervanários em tudo que é canto, deixou de ter. Como é que as coisas que nos dignificam e que nos facilitam a vida é que desaparecem? Não é por azar. O maior inimigo de nós próprios, eu acho que não somos nós.
é o da ingerência abusiva nas nossas coisas específicas. Ele vem de fora. O nosso maior inimigo vem de fora. A ideologia não vem de fora. Sim, Os armamentos não vieram de fora. sim. Os livros não vêm de fora. Determinados livros não são os livros dele. Pois. Determinados livros vêm de fora. Não, mas esse João Ricardo também vai ser. Ele disse que ele nasceu no Lubito. Sim, É do Lubito, né? Sim. Do Lubito. então, olha, estive lá. Pois. E depois, as conversas, as tais conversas fiadas, que nos inculcam no cérebro. Tem muita gente que acredita. Eu, quando era miúdo, que estudava, diziam que havia o gigante Adamastor no Oceano Atlântico. Nunca existiu. Aqui tinha um livro que dizia que havia na Lua 2 portugueses, ou um pastor com um molho de silves às costas. Você vai acreditar nisso? Depois me falaram, tem Dom Afonso Henriques, que a espada dele para levantar 15 pessoas é que tinham que levantar. Grande macuto. Quer dizer, contaram-nos cada macuto aqui. Quer dizer, isto está tudo nos livros. Atenção, está nos livros. Para não falar da religião ou das religiões. E hoje em dia as seitas. Complicado adormecer as pessoas com essas coisas. Isso é incrível. Mas isso está acontecendo mais em África ou aqui também na Europa? Opa, tem-nos como pessoas acessíveis a esse tipo de coisa. Quer dizer, nós engolimos macutos. Os macutos dos outros engolimos, os nossos macutos. Quer dizer, nós já não sabemos onde é que temos que nos situar. Está errado. Agora, temos que ter pessoas idóneas, tipo este miúdo que está aqui, ousado. Este miúdo é ousado. E tem saber. E é inteligente. Ele é inteligente por natureza. 4ª classe? Não, não tem nada a ver. Ah, pois. Não, não tem nada a ver. Naquele tempo, os velhos de 4ª classe, atenção o que eles faziam. Não, atenção o que eles faziam. Exatamente. Eram coisas maravilhosas. Depois tinham expressão, sabiam estar, ética, defendiam a família. Não, o elo, a ligação. Não, estava com eles. Eu venho daí. Mas, conta, Bonga, então também não é um pouco essa ausência da nossa educação, a qualidade da nossa educação? Vou passar por aí. Estão a estudar aqui. Não, vou passar por aí para perguntar o seguinte. Cota Bonga pagou para estudar naquela época? Não. Agora, para criança para estudar tem que pagar 75 mil kwanza. É muito dinheiro. Salário de... Não é muito dinheiro. Não. Então você precisa de quadro, Tem vai... que ser acessível. Mas, quando há a distância até a escola, ele tem escola em casa. A escola fica em casa. Sim. Vem a tia, não sei o que está a ensinar a ler e a escrever, o miúdo. Tem não sei quanto tio que depois do trabalho também passa, ensina. Tá, um dever que te passei ontem, como é. As meninas, que as senhoras eram discriminadas. Eram mais os rapazes que iam para a escola. As meninas ficavam em casa. E viravam aquilo que pejorativamente é considerado a beçangana. Está ali à disposição. Lava a roupa em goma do irmão, do primo, do não sei quantos. E não estudava. Nunca. E há um grande handicap, na verdade, nas famílias. E quando arranjava marido, casou, foi para casa para cuidar do marido. Não tem nada a ver com as tradições do antigamente. Pois então, eu retomo que antigamente, no tempo da outra senhora, como vocês falam, Sim, Cota claro, fala sempre sim, senhora, assim, sim, senhora. não havia ensino para pagar. Quer dizer, o ensino você podia levar um escudo, 5 tostões para comprar papel, mas não é pagar como a gente caderno, paga 100 mil caderno. kwanzas. Não, é muito dinheiro e é um exagero. Então, mas o país precisa de quadro, não precisa? Para fazer com que os pais tenham que levar os filhos e pagar. Precisa, sobretudo, de fazer um grande esforço de informar com todos os meios ao seu alcance, nomeadamente a televisão, que é o aparelho que entra em casa de toda a gente. TV Escola. Eu encontrei aqui em Portugal o TV Escola. Ah, sim. E as pessoas estavam ali a ler, a escrever, a fazer os deveres. Ah, sim, senhora, o beabá, não sei quanto, bebê. Ah, façam isso. Deem prioridade à TV Escola do que as novelas, que é uma porcaria. Novelas é uma porcaria. Deixa cair isso. São histórias contadas e inventadas e não sei o quê. Depois aquilo ocupam as pessoas com essas coisas que são nada. E depois o que é que faz? E apaga um pouco aquilo que é da nossa própria cultura.
Mas isso só a gente chega lá 24 horas e já fica zangado consigo próprio, a saber que nem sequer uma música da Angola vai passar no desfile das Misses, nem sequer uma música da Angola vai passar quando a senhora já está a lavar a roupa em casa, está a cantar música brasileira. E quando estão a almoçar, às vezes até tem música clássica que está a passar. Eu não sou contra a música dos outros, mas eu sou pela minha música, pela nossa música, pelos nossos cantares, pela nossa expressão, a nossa filosofia de vida. E a partir daí o nosso entendimento. Como é que se apregou a paz se você não tem o condimento necessário justamente para se ligar com o outro? Está-lhe a falar coisas que não têm nada a ver. E então aqueles que reprovam, aí estás a pronunciar muito mal. Sabe que fala-se melhor o português nas televisões da África de expressão portuguesa do que propriamente dito aqui na Tuga. Oh, Estou a dizer. É verdade. afina-se lá na banda. Afina, mas aquele afinar o quê? Está a brincar? Quando eu vejo o Ernesto Bartolomeu, da maneira que ele está a afinar aquele... Não, ele tem que arranjar emprego aqui na Europa. Na Europa, aqui na Tuga. Porque os daqui não falam assim. Não fala isso agora. Mas isso é um complexo que existe. E o mal já vem de longe. Nem sequer, de vez em quando, fugir só um bocadinho para que o povo entenda. O povo de Angola não entende os noticiários. Oh, Não entende os noticiários. Não pode entender. é para não entender, então. Oh, mãe, está a chover ininterruptamente. Ei, meu filho, está a chover com interruptor. E depois gozam porque falou mal o português. Havia até um programa da televisão de um baixinho lá que ia na rua para as pessoas, enfim, nós dizemos as bucula que se falou mal. Vou te explicar, Cotabonga. O programa é do pato. Voltou. Ai, voltou. Arranjaram um espaço aí. Para voltar. Voltou. Tá vendo? Mas isso é depreciativo. Isso é contra um bumbo. Isso é contra nós. Há um miúdo que vai fazer o exame da 4ª classe de instrução primária, prova oral. Passou a escrita, chega na oral, o professor lhe mandou dizer, diga lá plural. Agora, está a ver o quê? O indivíduo da região que nem vou dizer, da Angola. Sim. Está a dizer plural. Era uma confusão para dizer plural. E lutava para dizer aquilo. Diga lá plural, plural. O miúdo não conseguiu, reprovou. Isso me marcou. Isso me marcou porque eu estava lá. Missão de São Paulo, escola, onde estudaram Dinos Matroços e Companhia Limitada, aquele Quituche, foi meu contemporâneo. Roldão Ferreira, meu contemporâneo. Sim, essa do plural ficou-me aqui atravessada. Eu disse, nunca mais vocês gozem com as pessoas só por não saber pronunciar convenientemente aquela língua do estrangeiro. Continuam a ser estrangeiros e vieram de longe, essa cultura dele. E a nossa é como então? Também vou queixar no Cotabonga. Também estou a vir te queixar. Me queixa. Agora é que lá em Angola, as línguas nacionais, agora são línguas angolanas, línguas africanas faladas em Angola. Como é que fica isso? Mundo, Congo e tudo, ainda não arranjaram uma forma de incluir ali, com bom termo, se língua é que língua, que tipo de língua é essa? Porque a língua oficial em Angola é português. Fica como isso. De passagem. Como é que fica então? Vocês estão nos deixando, vocês estão nos deixando, também estamos a deixar outros. Que tipo de Falta de afirmação. afirmação, que tipo de cultura vamos ter daqui a Falta 100 de anos? afirmação. E às vezes, por uma questão folclórica, aparece um tradutor ali ao lado a traduzir o noticiário que estão a fazer, mas está a dizer exatamente a mesma coisa que o outro já disse. Mas eu pergunto, mas isso é para os povos e eu estou a enganar quem? Que está a ouvir aquilo e não sei quanto. Sabe que esta falta de afirmação é muito perigosa. É muito perigosa, porque não dá credibilidade, não dá força a essa juventude para poder ter orgulho, né, da raça que pertence, do povo a que pertence, da família que pertence, do país a que pertence, com todas as suas prerrogativas. Mas vamos para a Frentex. Então aquela menina que sai do liceu, está a dizer, está ali teu pai. Não lhe viste? Ele, estás parvo, aquele é meu pai. E era mesmo o pai dela.
Saí do Liceu Salvador Correia. Não, mas naquele- Saí no bem tempo aqui. colonial. Evidentemente, eu estou aí buscar coisas retratadas no colonial para vermos o quanto ridículo é hoje ainda ver esse tipo de atitude. Porque há os pais bons hoje e há os pais maus. Os maus hoje não estão a receber salário. O que é complicadíssimo. O que é complicadíssimo. Como é que uma pessoa trabalha tudo? Como é que uma pessoa nem trabalha durante todo o Estar dia? dependente, mas o próprio pai também tem que ter afirmação, tem que fazer barulho. Mas vai fazer barulho como se a vida está difícil lá em Angola. Então, desde 2017 estamos a ver, não há emprego. Deixaram de ter o hábito de fazer barulho. Às vezes antigamente iam fazer barulho. Não, antigamente não havia revu. O revu só existe nessa época, que foram para a cadeia por estar a ler o livro. Ah, sim, também tem essa sim. Bom, olha, como estou aqui a abusar, vou rapidamente aqui ao Gangsta. Vou rapidamente ao Gangsta, porque afinal o Gangsta aqui é o craque dessas coisas todas. Já volto, mas ainda falta-nos aqui um bom tempo. Já volto para me despedir. Porque quem está feliz com tudo isso sou eu. Quem está feliz com tudo isso sou eu, Cotabonga. Porque afinal de contas. Não estás feliz sozinho? Não, né? Eu estou no meu cubículo e vos recebi aqui com muito prazer. Eu sempre que posso, tenho que estar aqui. E sobretudo ouvir esse miúdo que está aqui. Como? Dar força. Sobretudo ouvir esse miúdo sem desprimor, hein? Sobretudo ouvir esse miúdo, né? Que tem força e está a dar força às pessoas. As pessoas têm que absorver esses conhecimentos para divulgá-los também, para ver um comportamento mais em conformidade com aquilo que a gente tem que ser. Tá bom. Ô João, Cuidado. essa conversa hoje está sendo boa. Está a ser extraordinário e eu queria só dizer aqui uma coisa relativamente ao Gangsta, que é o seguinte. Falou-se aqui que ele só tem a 4ª classe. Estou à procura de colegas dele. A verdade é que ele lê. Ele consegue, não estando na academia, ele consegue ser superior à academia, porque vai buscar todo o conhecimento e consegue pensar pela cabeça dele. Não está condicionado ao pensamento dos outros. Ele pensa por ele. E isso é muito interessante. Obviamente, poderá ter as dificuldades da sua afirmação, mas é um caso exemplar de como as pessoas tendo acesso à cultura, acesso aos livros, acesso a ideias, à história, à memória, podem fazer a diferença. E portanto, para mim, estar aqui com o mais velho Bonga Ele é mais velho, mas Bonga é mais novo que eu. e com o mais novo, para mim é uma experiência única e agradeço imenso estar aqui. E agradeço a ti, Miguel Neto, todo o apoio que nos tens dado relativamente à divulgação dos livros. E eu queria também dizer que um dos problemas maiores de Angola é, para além da pobreza, é o ensino. É preciso apostar. Todas as crianças têm que estar na escola. Não pode haver excluídos. Mas estar na escola, quer dizer, fica difícil todas as crianças estarem na escola. Mas têm que estar. Os pais não têm salário e na escola são 75 mil quadros. Não é só 100 mil o quadros. problema não são só Não os devia ser salários. grátis. O problema não são só os salários. O problema é que os pais não têm bilhete de identidade. Os pais não existem. As crianças não existem. Há aqui problemas gravíssimos de organização que é preciso pensar e é preciso começar a trabalhar. Porque nós não podemos aceitar que um conjunto enorme de população não esteja integrada com o resto da população. É verdade. Uma voz carregada de emoção, hein? Cuidado. Disse? Uma voz carregada de Eu emoção. conheço, mas não disse em inglês. Yeah. Sim. Não, ok, está em dia. Você que é corpado, então. Não, mas está tudo bem. Eu estou a dizer que é uma voz Carregada. carregada de emoção, porque está sentido. Está. Ou é o João, não é? Esse João está bastante sentido. Mas só para dizer que eu estou aqui, João, dá-se um jeitinho. O que estamos a fazer é criar um programa diferente. Este programa, como é o primeiro internacional do Ponto Encontro, está a ser difícil. É verdade, andar de um lado e do outro. Mas eu ando nesta casa à vontade, porque o próprio Bonga já me deu esse espaço. E eu sempre que venho a Portugal, quero estar com ele. Tudo por causa daquilo que ele me conta. Porque eu disse uma vez, eu não sei se alguém está a lembrar isso, eu sou o último da geração do Bonga. O último. E o primeiro da geração dessa. Já te disse isso, não? Já.
E também já disse, você, para conversar com o Bonga, tem que estar presente. Eu não é? Não, claro, o Cota Miguel acaba por ser o intermediário da minha geração. O Cota Miguel é o intermediário da minha geração, é o nosso embaixador, de alguma forma o nosso porta-voz. Então estar aqui com o Cota Bonga é resultado desse processo. Sim, senhor. O que é que Agora, eu queria só te enfatizar. Não, primeiro ainda não vai aí. Primeiro vai naquilo que quero seja um pouco aquilo que você viu chegar. O que você retrata muito, fala muito. Aqui não só tem pão, tem tal, não tem poeira, não tem nada. O que você quer saber, porque essas coisas você já vê, às vezes nem liga. E compara um pouco a nossa situação em Angola. Quer falar disso? Não, claro, Portugal tem, independentemente dos seus problemas internos, tem uma boa gestão, entende? Se existir uma boa gestão, haverá transformações todos os dias. Se existir uma boa gestão, haverá serviços de transportes públicos. Se existir uma boa gestão, do ponto de vista do Estado, haverá também educação de qualidade. Entender? O grande problema em Angola coincide na perspectiva de que nunca tivemos uma boa gestão. E eu sempre chamo aqui a atenção do aspecto que é importante. Eu preciso chamar as coisas pelos nomes. Se em Angola, ao longo dos 43 anos de independência, a gente teve governo, nunca teve. Temos um cartel de bandidos que são revestidos de políticos que alegam que têm um partido e eles apresentam uma agenda de governação que nunca existiu. Posso lhe interromper? Ok. Bandido como está no poder. Não, o que é que significa ser bandido? Cuidado comigo, que está. O atropelo sistemático à própria liberdade de expressão é um ato criminoso, então é um ato de banditismo. Mas então o poder confere autoridade para que essas pessoas governem. Não, mas o poder, quem é o poder? Aí está a questão. Nós temos que olhar o Estado numa perspectiva teleológica, ou seja, não existe um povo sem território. Primeiro é preciso ter o povo, depois tem que ter o território, depois vem o governo. O governo não é permanente. O governo é um processo cíclico. Mas em Angola, o governo passou a ser o Estado, mas um Estado centralizado. Ele é que manda tudo. Os diamantes é da Presidência da República. O petróleo também é deles. Está a entender? A polícia também é deles. É um instrumento usado como milícia. A polícia não é do partido. A polícia pertence ao Estado. As forças de defesa e segurança elas têm um propósito único. Assegurar a soberania, a integridade nacional. Mas em Angola são usadas como milícia para reprimir quem se opõe ao partido que está no poder, entende? Mas quem está? Há liberdade ou não de expressão em Angola? Mas o que é liberdade de expressão? É o gangsta que fala e o Cota Bonga fala a partir da Tuga. Por que fala a partir da Tuga? Não basta isso? Não estou a dizer por que ele fala a partir da Tuga. É porque ele vive aqui. Não é porque vive aqui, o país lhe expulsou. Não! Ouve bem, Cota Miguel. O Bonga chegou aqui em 1966. Independentemente disso, mas já poderia estar em Angola depois de 75. É nessa perspectiva. Okay. Então, o que está em causa é que ele foi expulso. Expulso por quem? Pelas milícias. Não era uma DISA. Se no tempo colonial o Cota Bonga disse que existia bufos da PID. Depois não veio a DISA. Não, ele ainda não é ainda o bufo da PID. O problema é que arranjaram um nome para o Cota Bonga que estava ligado só já o Barceló, porque lhe deram outro nome. Quer dizer, são as pessoas que andaram a fazer coisas para lhe expulsar as cidades. Mas esse é o próprio propósito da política do Estado em Angola. Qual é o propósito dele? É, por intermédio da TPA, a Televisão Pública de Angola, criar aqui uma onda de uma campanha de propaganda que é para diabolizar a imagem dos defensores da verdade, entende? Mas nós, como somos uma luz que Deus acendeu, não vão conseguir apagar, porque não é um homem que se mata a liberdade é um ideal. E uma coisa que nós temos que levar em consideração, os jovens da minha geração principalmente, nós somos a geração da independência, estamos a sentir as agruras. Os nossos pais têm saudades do colono. Porque a própria independência para nós ainda não nos foi esclarecido o que é que significa independência, o que é que são eleições autárquicas. Angola tem 30 milhões de pessoas, não tem 30 milhões de habitantes. Tem 28. Nem tem 28. Sabe por quê? Porque existem milhares de pessoas que não estão registradas. Então esses números vêm de onde? É manipulação para tentar vender uma imagem à comunidade internacional, entende? Que aceita. Isso é uma manipulação que eles fazem. Nós temos 2 milhões de crianças fora do circuito escolar. Do universo escolar. Será que esses miúdos é filha da secretária da ONU? Não tem um menino que é filho da tia que é secretária da ONU? Não tem. Mas é o propósito deles. Onde é que se mata Angola? Mata-se na infância. O problema está na educação de infância, como a educação sem qualidade. Por isso é que temos dificuldades grandes no ciclo superior. Estudantes universitários em Angola nem conseguem ler um texto ou argumentar. Por quê? Porque eles foram mal instruídos desde a primária. O que é que eles foram? Foram formatados
a serem independentes. E depois vai a atmosfera do meio daquilo que a gente está chamando a atenção. O que é a cultura? A cultura é o âmago do povo. Nós não defendemos a identidade cultural. José Jorge Santos alguma vez fez um discurso em Quimbundo. O Papa Agostinho Neto, que dizem que nasceu em Catete, fez algum discurso em Quimbundo. Mas conseguiram lhe pintar a imagem de um grande poeta. Um poeta não mata, o poeta liberta com a arte. O Agostinho Neto matou 80 mil pessoas em Angola. Criou essa atmosfera de medo que levou o país ao subdesenvolvimento. Mas espera aí, um poeta basta escrever. Escreve para libertar a consciência, não é para mandar autorizar a desassassinar as pessoas. Porque estão a lhe contrariar. Mandou assassinar Matias Miguel. Mandou exilar Gentil Viana, saiu por da Angola. Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade. Não, mas então eram coisas do tempo até do Cotabonga na época. Não é questão. Havia desavença dentro do Desavença o partido. quê? Aí é que está a questão. Do movimento, né? Um poeta não entra em desavença, porque o poeta tem a arte de amar. A arte tem esse papel de libertar consciências e unificar a sociedade, entende? É nessa perspectiva. Não temos 30 milhões. Agora, só queria também enfatizar, mandar um recado aí à Sua Excelência, o Presidente da República, que a partir de hoje já não pode mais dormir. Nós, jovens da minha geração, já não vamos deixar o Presidente dormir. Não. O Presidente só vai descansar. Assim não. Ninguém está a faltar respeito, Cota Miguel. Sabe por quê? Assim não. Mas sabe por que não é falta de Não respeito? vai deixar o senhor dormir. Não, deixa-me só falar, Cota Miguel. Olha o tempo. Sabe por que não? Ele só tem que ter uma cama para descansar, não pode ter uma cama para dormir, porque você quando dorme é porque tudo está bem. Então como é que ele está a dormir e o país está mal? Achas isso que isso é uma falta de respeito? Vai ver a situação do casamento, que vai lá dormir uma semana. Bebe aquela água que a gente bebe. Anda nos táxis para ver as dificuldades. Há bairros que quando chove a água passa o coiso do peito das pessoas. Famílias ali com casas destruídas, jovens a morrerem eletrocutados, eles estão onde? Faltam 2 minutos Agora, para terminar. a minha geração... Gangster. Conta, Miguel. Faltam só 2 minutos para terminar. Não estou nervoso. Não, Não estou nervoso. Estou de alguma forma tipo tentar descarregar a beats. Entende? Então, mas pronto, de qualquer maneira, vamos tirar a palavra. Ok. Só para eu discutir já aqui o Cotabonga, porque afinal de contas o que estamos a fazer é receber um pouco da instrução daquilo que é a educação da nossa própria cultura. Faltam cerca de 1 minuto e meio. Quero dizer a Cotabonga, agradecer imenso pelo facto de termos estado aqui consigo. E Cotabonga, eu quero que te abra a porta sempre que eu vier para fazer um trabalho destes, porque muita gente está à espera de si para ter um passo seguro daqui a 50 ou 100 anos. Eu sempre que vierem por bem entram e comungam comigo, enfim, de coisas maravilhosas da minha mesa, enfim, dos meus conhecimentos, experiência. E a minha experiência é fundamentalmente aquilo que vivi na terra de origem, que guardei com tudo isso e estou a musicar tudo isso. É pena que depois essas músicas não passem como deviam passar normalmente nas rádios nacionais, na verdade, para transmitirem esse pensamento musical. Seria ótimo. Mas estar aqui convosco significa que vocês estão-se a preocupar com coisas futuristas. Isso é muitíssimo bom. Quer dizer, vocês não estão agarrados, enfim, tipo, epá, a máquina é essa aqui, estamos com ela, vamos fazer embora como? Não, que é a frase que eu não gosto. Detesto isso como não quero saber. Vocês estão a dar continuidade com esses debates, com essas aberturas, com essa conversa em família, para muita gente que está a ouvir e que se está a identificar com o que se está a dizer aqui. Isso é ótimo, é maravilhoso. Continuem, façam favor, que há grandes personagens que se querem exprimir, quer dizer, não na mesma tónica, mas próximo disto aí, porque são as nossas inquietudes. E nós temos que dar uma opinião em relação à vivência desse povo, para melhor desfrutar aquilo que finalmente faz parte do nosso legado, que os cotas deixaram. Últimas palavras de Bonga Coenda Barceló de Carvalho, José Adelino Barceló de Carvalho. Bonga Coenda. Bonga Coenda. Bonga Coenda. Que nasceu no dia 5 de setembro de 1942. É 5 de 9 de 1942. 5 de setembro está a chegar, tragam prenda. Não é? Prenda que eu gosto então é maiaca, quiquanga, peixe seco, aquela que vina boa, bagre, gosto muito, e algum cacuço seco, que também faz parte. O dendém do cachito, também gosto. Isso seria uma grande prenda, porque o champanhe eu já tenho aqui. Obrigado, boa noite então, aqui estamos, um abraço, voltaremos no próximo fim de semana. Nível!